Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate ao vivaço, hein? 9 horas e 1 minuto em São Paulo, muita coisa legal rolando, hashtag Mesa Redonda, o Guilherme Camarda está aqui para receber sua pergunta e hoje o que não falta é tema, o que não falta é assunto, vocês viram aí, né? Carille chegando, Roger Sampaoli chegando, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Bastos, estará conosco dentro de alguns instantes. Tem muita coisa legal rolando, mercado da bola, quem vai ser contratado, quem vai ser negociado. Ok, meus amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Muito boa noite, Guilherme Camarda. Boa noite, Flávio Prado, boa noite para você de casa. Participe do Mesa Redonda com a gente na hashtag Mesa Redonda no Twitter, mande seu recado, comentário e também responda a nossa enquete de hoje, que é a seguinte, ó. Olha Quem lá, terá Guilherme, mais sucesso... Olha lá quantos... tem bastante coisa. Quantas formas de interação, vamos lá. Aí você já faz a enquete. Sim. Você pode participar tanto na hashtag Mesa Redonda no Twitter, quanto também no nosso canal do torcedor no 011 994 79 1633. Você manda a sua foto ou o seu vídeo. Olha lá, Mesa Redonda você pode ver ao vivo no nosso aplicativo. E no YouTube também agora, GazeteEsportiva.com no mundo inteiro. É isso aí. E a nossa enquete de hoje é: quem terá mais sucesso em 2019? Fábio Carille no Corinthians ou Jorge Sampaoli no Santos? Essa é a nossa enquete de hoje. E lembrando que também você pode mandar o seu vídeo ou sua foto, já falei, né? No canal Torcedor no 11 994 79 1633. Já tinha falado, mas beleza. Tá ótimo, melhor assim. Legal. Estamos recebendo hoje o presidente da Federação Paulista de Futebol. Começo do ano começa com o Campeonato Paulista. E o presidente Reinaldo Carneiro Bastos está com a gente. Boa noite, presidente. Obrigado por atender nosso convite. Boa noite, Flávio. Boa noite, amigos queridos daqui. Vamos falar de futebol, vamos debater esse tema que é muito importante para todos nós. Bacana. Perguntas para o presidente da federação, hashtag Mesa Redonda, tá legal? E aí o Guilherme já aciona, fique absolutamente à vontade para perguntar. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Vampeta. Boa noite, Miller. Vamos começar com essa enquete aí. Quem vai dar mais certo? O São Paulo ainda não acertou, tá? Ele tá aí e tal. A coisa está muito bem encaminhada, mas não acertou. Quem dá mais certo, Carille ou São Paulo? Miller, boa noite. Boa noite, Flavito. Para mim, o Carille, né? Já conhece o Corinthians. E o Corinthians eu acho que vai se reforçar bem pelos pedidos, né? De reforço que o Carille fez ao Andrés. O São Paulo, no atual time do Santos, é difícil dar certo, até porque os principais jogadores saíram, né? Em especial o Gabigol, que foi artilheiro do Brasileirão. E o Bruno Henrique está para ir para o Cruzeiro, né? Então acho que o Renato parou, virou diretor. Então acho que o Carille tem maior possibilidade de dar certo no Corinthians do que o Sampaoli no Santos, com o time que está do Santos. Boa noite, Celso Cardoso. E para você? Então, eu acho que dá mais certo o Carille, que já conhece o clube, já passou por lá, existe uma maior paciência da torcida, da diretoria com ele. O São Paulo eu gosto de ver no Brasil. O problema é se vão dar tempo para ele fazer os experimentos que ele costuma fazer. Porque assim, o esquema dele pode ganhar de 6 num jogo, perder de 6 no outro. E aqui a gente conhece muito bem a cultura do futebol brasileiro, que não tem muita paciência com isso. Mas se derem chance para ele trabalhar, e material humano, pode ser que dê certo. Mas é trabalho de médio e longo prazo. Vampeta, boa noite. Para você, Carille ou São Paulo? Boa noite, Flávio. Para mim, cara que não deu certo com Messi, Agüero, Higuaín, Banega, essa companhia toda, 6 meses atrás. Ele foi bicampeão da América com a seleção do Chile. No Chile, mas eu tô falando recente. Você não fala, então, para mim, eu queria ver o Luxemburgo no Santos. Ia ser uma atração, né? Porque o Vato Paulista, Filipão no Palmeiras, Carille votando. O Luxemburgo. São Paulo não é atração? Não, é uma atração também, mas o Luxemburgo vai ver jogo lá pra ver ele, pô. Ele cantando pra lá e pra cá. Vai ver lá o zagueiro jogando centroavante, o lateral direito fechando de lateral esquerdo. É uma atração pro campeonato, pro futebol brasileiro, principalmente agora na próxima competição, que é o Campeonato Paulista. Mas o Luxemburgo, se tivesse no Santos. Você falava assim pro Luxemburgo, ó, toma 500 quilos de alcatra. Se você quiser trazer 50 pessoas na comissão técnica, você traz. Tira desse dinheiro aí. Aí o Luxemburgo dizia, o Filipão votou, deu certo, agora eu vou fazer de tudo. Já foi campeão brasileiro no Santos. Ele falou, o Carille tá votando, vamos ver agora quem é bom. Deixa o Fabio assumir o Flamengo, que daqui a pouco eu pego ele no brasileiro. Tudo bem, boa sorte, São Paulo. Precisa ver, e eu duvido, que alguém do Santos saiba como trabalha o São Paulo. Não tem a menor ideia. Não tem a menor, zero. Eles contrataram um escudo. Se eles pensaram no Dunga, Flávio. E um baita de um escudo maravilhoso, é um nome internacional. O mundo inteiro está falando que São Paulo pode vir. Mas eles não têm a menor ideia de como o São Paulo trabalha. Só para informar, Pérez, seguinte, deixa eu te falar.
ele muda jogador de posição. Então, eu já falei. Tá, muda jogador de posição. Você sabia, mas ele não sabia. Ele muda jogador de posição. Ele é muito ofensivo. Ele deixa o time exposto, mas ele depois vai compactando à medida que o tempo passa. Ele faz um jogo bonito, um jogo bem jogado. O Santos já teve momentos que jogou bonito, mas o ano passado foi uma tragédia. E outra coisa, né? Vai meter o Elano no sub-20 para jogar um monte de casca de banana para ele. Mas tudo bem. Chico Lang, boa noite. Para você, quem dos dois vai dar mais certo? Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Antes de responder, eu quero agradecer a todas as milhares, milhões de condolências que eu recebi pela passagem do meu filho, o Paulinho. Então, muito obrigado. Em primeiro lugar, para o delegado, que deve ser o delegado geral agora, com o Dória assumindo, que é o Nico, que me ajudou bastante nos trâmites da liberação do corpo, né? Você sabe que isso aqui no Brasil é uma tragédia, né? Demora muito, mas ele me ajudou bastante. Quero agradecer à Fundação Casper Libero, que me deu todo o apoio, todas as condolências, tudo que podia dar deu, aos colegas que compareceram ao enterro, principalmente você, Flávio, né? E ao presidente Reinaldo, que mandou também uma carta de condolência muito bonita, com palavras muito significativas. Enfim, agora vamos fazer aquilo que, essa frase que já foi escrita há milhões de anos, e o Vampeta deve saber onde está na Bíblia, que o cara decorou a Bíblia. Vamos deixar que os mortos enterrem seus mortos. E é o que nós vamos fazer e vamos continuar a viver. Infelizmente, ele foi tomado por um impulso de morte muito grande e se suicidou. Eu, ao contrário dele, tenho um impulso de vida. Eu gosto de viver, eu gosto de fazer coisas, eu gosto de construir. E vou continuar assim, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Quanto à pergunta que você fez, eu quero dizer o seguinte, eu acho que tanto o Carille quanto o São Paulo vão dar certo. Você vai perguntar, o Carille vai dar mais rápido, vai acertar o time mais rápido. Mas o São Paulo, com esse jeito de jogar, encaixa mais no DNA do Santos. Aquilo que o Luiz Álvaro falava, que o Santos tem o DNA ofensivo. E realmente tem. E mesmo que ainda não tenham grandes jogadores, mas vai aparecer algum moleque bom da base, como sempre aparece. E ele vai mesmo colocar esse time, como você falou. No princípio ele vai penar um pouco, a torcida do Santos vai ter que ter um pouco de paciência, mas eu acho que é um técnico muito bom, tem um perfil muito parecido com aqueles técnicos que o Santos precisa. Eu acho que o Vampeta tem razão, era melhor trazer o Luxemburgo, era mais atração, mas já que trouxe o Sampaoli, que o Sampaoli pode trazer, inclusive, uma novidade tática, alguma coisa diferente do que está aí. É um espetáculo, vai ser uma grande atração da mesma forma. E eu vou querer, por exemplo, eu sou corintiano, todo mundo sabe, mas eu como profissional tenho que ver todos os jogos. Mas o jogo do Santos eu vou ver com um olho mais crítico, um olho mais de quem, de neófito, né? Querendo ver alguma coisa diferente, né? Neófito é o cara que começa a aprender alguma coisa. E eu acho que o futebol brasileiro está muito parado, está muito na mesmice. A gente já sabe que o Carille vai fazer, mas não sabe o que o São Paulo vai fazer. Então eu acho que ele é uma aposta. O Santos fez muito bem de trazer, embora eu acho que não saiba também como o cara trabalha, o jeito dele. Não sei se ele vai se adaptar ao Brasil, à praia, talvez se adapte, ou a família dele vai se adaptar no Brasil, ele vai aprender logo a falar português, porque a língua dificulta bastante, né? Mas enfim, eu acho que os dois times estão muito bem. Se você falar quem vai dar certo, eu, assim, de fora, à distância, repito, primeiro o Carille vai dar certo. O Carille vai com aquele jeito dele, simples, humilde, dono do vestiário, vai trazer os jogadores para ele. E o São Paulo, com certeza, vai tentar colocar o time do Santos numa nova filosofia. Uma nova e velha filosofia, mas a filosofia que o Santos está acostumado a fazer, que é jogar ofensivamente. Então, acho que não foi... Miraram na cabeça, acertaram o pé, mas trouxeram um cara interessante. Não, o cara é um espetáculo, um técnico mundial, bem legal. Presidente, na sua opinião, se fosse responder essa enquete, São Paulo ou Carille? Flávio, eu entendo que foram duas ótimas contratações. O Carille tem uma história no Corinthians. Ele, depois desse segundo semestre difícil do Corinthians, eu acho que
traz de volta ao torcedor corintiano o otimismo, é um treinador competente, trabalhador. E o Sampaoli é uma novidade muito boa para o Campeonato Paulista, para o futebol paulista e brasileiro. Eu sou um cara que eu sou curioso, eu gosto dessa audácia, dessa coragem de se fazer diferente. Eu dou parabéns ao presidente Pérez e eu acho que o Sampaoli é um cara que acompanha futebol no mundo inteiro. Você disse que falta detalhes. Se ele acertar, é porque ele se cercou de todas as informações necessárias e garantias para fazer um trabalho no Santos Futebol Clube. Eu estou otimista. O treino do Sampaoli é um show. O treino dele é um show. Tem drone? Muito, mais, né? sobe drone, e para, e tem telão. O Carlos Miguel Aidar, quando assumiu o São Paulo, ele foi ver um treino do Sampaoli. Ele falou assim, cara, eu fiquei maluco, é outra coisa, é outro mundo, é outro mundo. Ele é o discípulo mais direto do Eulóco Bielsa, que é um revolucionário. Se você vê o treino do Carpegiani, então, você vai com outro. O Bielsa... Vê o Carpegiani dando treino aí. O Bielsa é o cara que é o inspirador de todo mundo. O Bielsa é muito bom. É o inspirador de todo mundo, inclusive do Guardiola. Acho que de louco ele não tem nada, né, Fábio? Quando o Guardiola tem alguma dificuldade, liga pro Bielsa. Quando o Osório tomou aquele 6 do time do Chile, ele veio aqui na Argentina beber da fonte do Bielsa, que é o louco Bielsa. E o Sampaoli é o maior súdito dele. Ele ficava espionando os treinos do Bielsa e tal, de longe, e tentava aprender, tentava fazer um monte de coisa, mandava bilhetinho, fazia um monte de coisa para poder se aproximar dele. Então ele é o mais... Quando a seleção chilena demitiu Demitiu não, né? O Bielsa, quando ele saiu da seleção do Chile, chamaram imediatamente o Sampaoli e eles deram uma sequência. Então, realmente, era outro futebol chileno, hein, gente? O futebol do Chile mudou de cara com essa gente aí. Ô, Flávio, e só para agregar o que você está falando, ele só foi parar na seleção chilena também, não só pela semelhança com o Bielsa, mas também pelo belíssimo trabalho que ele fez com a Universidade do Chile. Sem dúvida. Campeão da Sul-Americana, apresenta futebol bonito, vistoso. É verdade, eu tinha até esquecido da Universidade do Chile. Quando apareceu o atacante, que atacante? O Barcos. Foi o destaque daquele time. O Barcos brilhou. Mas uma coisa que eu ia te falar, e também é um desafio para o próprio Sampaoli, porque até agora nenhum técnico estrangeiro, a bem da verdade, deu certo no Brasil. O Vargas, na verdade. Vargas. Você pega aí o Osório, você pega o Aguirre, quem mais teve por aqui? Teve do Flamengo, que é da seleção... Rueda. E todos eles não deram certo. Mas não dá, né? Aqui não tem jeito. Não dá, os caras querem... Vai ser um desafio pro... Eles não querem treinador, eles querem um escudo, pô. Aliás, chegou o escudo do Corinthians. E que belo escudo, hein? Vamos ver. Foram 2 títulos paulistas, um brasileiro e uma espera de 7 meses para a volta de Fábio Carille ao timão. Na chegada dele ao Brasil, a alegria de retornar para o clube que o revelou era grande. Muito feliz, desde quando começou a manifestação das torcidas nas redes sociais, mesmo antes de ter tido nenhuma conversa, mexeu bastante comigo, isso sim. Então estou muito feliz. A expectativa ainda é muito cedo para falar, segunda-feira começo a me reunir com a diretoria para a gente traçar os planos para o ano que vem. Foram apenas 7 meses de trabalho no Al-Aeda da Arábia Saudita. E o porquê de uma volta tão precoce? Foi um trabalho curto, mas um trabalho reconhecido, né? Meu clube está em 5º hoje, muito além das expectativas, muito além mesmo, né? Então, só tenho que agradecer o povo saudita, o ministro Turquim, o presidente Ratin, as questões de estrutura que está muito devagar ainda, né? Eles estão trazendo aos poucos, mas é mais pela possibilidade da volta do que uma saída por alguma coisa de errada lá na Arábia Saudita. Eles entenderam o que eu falei para eles, o porquê que eu queria voltar, e entenderam numa boa e foi bem tranquila a saída. Apesar da distância, Carille já está trabalhando e planejando o Corinthians para a próxima temporada. Desde quando foi anunciado oficialmente, eu comecei a ficar em contato com a diretoria o tempo todo, né? Então, o Ramiro que chegou aí é algo que a gente já vinha conversando. As contratações para 2019 ainda nem começaram. Mas para a torcida corintiana, o principal reforço já chegou. A gente precisava da volta dele. O Corinthians está se reforçando também, né? Finalmente, contratações sem novela. Então isso também já é muito bom, mas é graças ao Carille, porque eu acho que se não fosse um acordo ali com a diretoria,
a gente não teria já reforços para o próximo ano. Para a torcida aí, eu sei muito bem o quanto a força da torcida é importante para nós. Isso é mentira, hein, gente? Esse negócio de lindo é mentira. Sei o quanto é importante que a gente faça um grande trabalho aí todos juntos, comissão, diretoria, torcida e atletas, para que a gente faça um ano bom. De volta ao Brasil, Carille não escondeu que estava com saudade dos amigos, da família e, claro, da nossa culinária. E o primeiro prato dele no retorno já estava definido. Lasanha, né? Vamos começar por aí, lasanha. Antes da lasanha, o novo técnico corintiano teve que provar mesmo foi do carinho da Fiel. Bom, e no dia, ele chegou ontem, né? Mas hoje é aniversário do nosso título mundial. 6 anos. Nosso. Mano. O Chelsea não esqueceu até hoje. Para você é um cara de pau, hein? É um cara de pau. Que isso? Você torceu contra. Louco, pô. Você torceu contra. O Corinthians estava do seu lado. Você torceu contra o Corinthians. Que isso? Acordamos cedo de manhã para ver o jogo junto. Que e isso? você, aí no seu flat. E aí o que aconteceu? Você torcia, vibrava, que nem um louco. Não, eu chorei, Pelo pô, Chelsea. de emoção. Chorou de tristeza quando... Com emoção com o nosso guerreiro. Quando o guerreiro fez o gol de cabeça. O Flávio é um cara de pau. Escuta, Vampeta, essa volta aí, qual é o grau de responsabilidade do Carille? Porque a torcida está botando fé. Você viu o que o Carlos falou? Para muitos corintianos, o reforço principal já chegou. E aí? Não é só no Corinthians, né, Bravo? A gente está vendo que, normalmente, no mercado da bola, assim, essa parada de final de ano, todo mundo ficava mais emocionado. Qual atleta que vai vir, não sei o quê. Hoje, o grande artista está sendo os treinadores, né? Todo mundo depositando uma esperança muito grande no Carille, o torcedor do Santos no São Paulo, o Abel Braga no Flamengo. Quer dizer, os protagonistas mesmo são jogadores, mas sem ovo bom, você não faz um omelete bom. Né? Não sei se ele está participando dessas contratações. Gostei muito da vinda do Ramires, para mim, dos nomes que estão apresentados, o Ramires, pelo menos, é o melhor nos últimos 3 anos, jogando bem no Grêmio. E ele vai ter trabalho, vai ter dor de cabeça. Bem mesmo. Porque a gente está falando assim do Santos com a vinda do Santos com o São Paulo, o Corinthians com o Carille, mas quem está na frente disso tudo é o Palmeiras, que já tem um time montado. Claro. E aqui a gente sabe assim, o estadual derruba treinador. Se você não for bem no campeonato estadual, e o estadual só pode ganhar um. E quem está na frente é o Palmeiras. Já tem um time certinho, todo organizado. Presidente, bem a propósito, existe uma norma com relação à saída e entrada de treinador no Campeonato Paulista, não é isso? Exatamente, já faz 3 anos nós conversamos com os clubes, com os treinadores, e o Mauro Silva, que é o nosso vice-presidente agora eleito, campeão do mundo, um ex-atleta, uma pessoa especial dentro da federação, que a gente aprende muito todo dia, ele começou a conversar com esses segmentos inteiros, e o treinador, ele sendo demitido do campeonato, durante o Campeonato Paulista, durante o A1 ele não pode treinar um adversário. Ele pode ir para outro estado, ele pode treinar um time do A2, do A3, e assim seguem todos os outros. Um treinador demitido da Série A2, ele não trabalha em outro clube da Série A2. Além disso, para você inscrever um outro treinador, você tem que fazer o acerto do treinador que está saindo. O acerto não é fazer um cheque e pagar. Chamar o cara, sentar, dividir em 3 vezes, 2 vezes, pagar mês que vem, fazer um contrato, fazer os distratos do contrato que ele registrou lá. Isso melhorou muito a relação dos clubes com o treinador, deu uma segurança para o treinador que estava saindo, e o treinador que chega mais fortalecido. Só uma informação, a gente começou com 15 trocas de treinadores, 9 trocas de treinadores, no último Paulista somente 4. Isso surtiu efeito e a gente conversa muito com os clubes da importância de se planejar e não sair trocando as peças a qualquer momento. Primeiro, que custa muito caro. Segundo, porque o resultado, em percentuais, está aí para a gente olhar, são muito ruins os times que trocam e contratam muito atleta. Por que o treinador não pode trabalhar? Não é o clube que deveria ser, entre aspas, punido? Porque o que acontecia muito, e a gente também fez esse levantamento, o treinador está treinando o Chico Lang, e aí o Vampeta quer o treinador do Chico Lang e começa a forçar, e ele começa a querer sair. Então, acabou isso na divisão. O cara, quando assina um contrato, ele está consciente que ele vai começar e terminar nesse clube. Não, a possibilidade do clube mandar existe, mas essa troca também inibe ele de querer sair, querer mudar. Eu contratei o time, ele contratou o time inteiro do Chico, do Vampeta, e vai treinar o Chico?
Não é uma coisa difícil. Então tem que ser para todo mundo. Em contrapartida, o que a gente deu? A garantia de que ele faz um distrato para sair. Que ele não vai sair, vai procurar seus direitos. Isso a gente deu uma forma de que ele seja, quando demitido, tratado com o mínimo de respeito. Mas, presidente, não seria mais sensato? Porque na maioria das vezes, raramente a gente vê o treinador trocando de clube para ir para outro. É muito mais o clube que investe, coloca multa, o resultado não acontece e manda embora. Não seria muito melhor criar um mecanismo para dar um puxão de orelha nos clubes? Porque o maior responsável por demissão não é o pedido de demissão do treinador, é o clube que de repente não tem coragem de sustentar um trabalho para peitar conselheiro, peitar corneteiro e uma sequência de 3, 4 jogos ruins já manda embora. Quer dizer, o clube pode continuar fazendo isso e quem acaba punido é o treinador que é demitido sem, muitas vezes, justiça e fica impedido de trabalhar no outro clube da primeira divisão. Celso, realmente o clube, na 90% das vezes, não 90%, mas a grande maioria das vezes, é ele que toma a decisão. Agora, tem a parte prática. A gente conversou muito com os treinadores para tomar essa decisão. Essa decisão tem o apoio dos treinadores. Com os clubes. A gente não tem uma arma para puxar a orelha do presidente do clube, uma entidade com outra entidade. A gente tem que proteger esse treinador. E a forma que a gente encontrou de proteger esse treinador é que ele faça um distrato e que para outro treinador sentar no banco dele, a vida dele tenha sido acertada. A gente quer evoluir, quer melhorar, ouve todo mundo. Se tiver sugestão, a gente modifica, a gente melhora, mas nesse momento, o que surtiu efeito, tanto que a gente caiu de 14 para 4, foi essa atitude que a gente tomou. Mas a evolução é uma coisa normal na vida, a gente vai ter que crescer, melhorar. Eu acho que a gente não fala nada do fair play financeiro no Brasil. Nenhum clube brasileiro tem um orçamento para seguir. A gente precisa pensar nisso. E para pensar nisso, a gente tem que pensar o futebol brasileiro como um todo. Como é que você está na Série A do brasileiro, estou falando dos times pequenos e médios, com 40 milhões, e cai para a Série B com 4, e o da B com 4 cai para a Série C com 0. Como é que você vai fazer uma regra de fair play financeiro se os números são tão diferentes assim? Discrepantes. Ô, presidente, se essa Black Star, que fez uma proposta, a gente não sabe detalhes, mas seria uma empresa mais rica ainda do que a Crefisa, ou que colocaria mais dinheiro do que a Crefisa. Se ela entrar no Palmeiras, vai gerar um desequilíbrio enorme e parabéns ao Palmeiras. Mas o senhor entende que isso seria ruim? Nada é ruim. Nada é ruim. Qualquer empresa, principalmente no futebol brasileiro, que está reconstruindo a sua imagem e queira botar um dinheiro deste tamanho num clube no Brasil, vai significar uma diferença grande, sim, no primeiro momento, mas vai forçar as outras empresas a investirem no futebol, vai forçar os clubes a se organizarem para poder receber um investimento desse tamanho. Agora, que cria uma disparidade, é claro que cria. Mas eu acho que o Palmeiras precisa pensar muito e tem um grande patrocinador. E o Palmeiras é um clube que já, como o Vampeta falou, já está diferente, ele já começa diferente. Então, eu acho importante o investimento no futebol. Agora, já existe uma disparidade hoje. Ela vai aumentar. Agora, futebol é também dinheiro, mas não é só dinheiro. Precisa fazer um trabalho sério e muito profissional. Bom, o outro treinador que chegou hoje foi o Jorge Sampaoli. Vamos ver como é que foi a recepção ao técnico argentino, que deve ser o novo técnico do Santos. A torcida do Santos fez festa para a chegada do novo treinador. Jorge Sampaoli foi recebido por cerca de 100 torcedores no evento que ficou conhecido como Aeropeixe. Fizemos também na Aeropeixe no embarque para a Argentina contra o jogo contra o Independiente, naquele fatídico capítulo da Conmebol, mas estamos aí de novo. E você acha que vai dar certo? Tomara, né? A gente sempre torce. Eu quero isso. Depois de muita espera, Sampaoli desembarcou cercado por seguranças. A recepção foi tumultuada. O argentino foi escoltado pela torcida até o carro. Sorrindo, Sampaoli sentiu de perto o carinho e o fanatismo da torcida. Jorge Sampaoli seguiu viagem para a cidade de Santos. Nesta segunda-feira está prevista a reunião com o presidente do clube, José Carlos Pérez. As duas partes já possuem um acordo verbal, mas somente após a assinatura do contrato, o clube vai anunciar Sampaoli de forma oficial.
Do aeroporto de Guarulhos, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Então, já é uma situação diferente. Ele está aí, mas ele não acertou. E eu acho que passa mais, o presidente falava agora sobre não é só dinheiro. Passa mais por conhecer um pouco o que se pensa, quais são as ideias. Eu imagino que seja isso, Mira. Ó, Flavito, também tem o lado da cultura, né? Ele é um treinador sul-americano que ele conhece pouco da cultura brasileira, né? O Santos tem aquele perfil de revelar e gostar de lançar 5, 6 jogadores da base, em especial no Paulistão. Tem que ver se ele também tem esse perfil, que ele é um bom treinador, discípulo do Bielsa, que para mim é um excelente treinador. Nós sabemos disso, entendeu? A consagração dele foi na seleção chilena. Também todo mundo sabe disso. Agora, ele está vindo para um futebol totalmente diferente do que ele está acostumado. Ele tem a cabeça europeia. Sim, a mentalidade Sevilha, dele é totalmente né? europeia. Não? Então, é claro que eu não torço contra ele. Não, absolutamente. Eu acho um bom treinador. Agora, com o time atual do Santos, é difícil ele dar certo. Por conta da sua mentalidade que está muito avançada, entendeu? Agora, se o Santos der... É isso aí mesmo. É isso que não está... Exatamente. Então, ele está à frente da mentalidade da diretoria do Santos. Se o Santos der jogadores, como o Celso disse, para ele, aí sim, pô, aí ele desenvolve, aí o time joga para frente e aí ele faz um bom trabalho. Flávio, tem outro problema, Flávio. Isso que o Mira falou é muito importante a gente frisar. Na América do Sul, somos 10 países. É o Brasil, que fala português, e os outros 9 falam castelhano. E tem outra coisa, se nenhum treinador estrangeiro deu certo aqui, nenhum brasileiro deu certo nos outros 9 países também. Então, treinar na América do Sul não quer dizer que ele está apto a treinar no Brasil e vice-versa. Treinar no Brasil não significa que vai dar certo na América do Sul. Então, é um desafio. Agora, estamos correndo o risco com um baita nome, né? Eu gosto dessa ousadia. Agora, o Sampaoli, ele tem umas coisas assim, ele tem umas ideias que eu não... Ele, como eu falei, é gênio. E gênio você fica meio assim. Por exemplo, por que é que ele indicou o Ganso para o Sevilha? Até hoje eu não entendi isso. Não, na época o Ganso vivia um bom momento. Como é que o Ganso vai jogar no Sevilha? Eu falei, gente, o Ganso é um morto, ele tem habilidade. Não, isso era a sua ele opinião, não vai jogar nunca no time europeu. Ele é reserva do Amiens. Não vai jogar na Europa nunca. Não tem perfil para jogar na Europa. Se ele pedir o Ganso de volta, aí você vai ficar mais louco aí. Não, aqui joga. Aqui o Ganso deita. Aqui no Brasil ele deita. Agora na Europa não. Mas ele pediu pro time na Europa. Se ele pediu pro Santos, ok. Mas muito provavelmente, Flávio, ele via no Ganso a qualidade com a bola nos pés, a capacidade de enxergar o jogo. E achou que talvez, como treinador, ele conseguisse fazer com que o Ganso tivesse a disciplina tática necessária. Não conheceu o jogador. Mas talvez ele apostou na capacidade dele de converter o atleta. Depois ele largou o Sevilha, que estava com a vida maravilhosa, e pegar a seleção da Argentina, que era impossível de fazer alguma coisa com uma seleção de maluco, não tinha nem presente na AFA. Pô, ele está fazendo umas escolhas muito doidas. A seleção da Argentina não tem jogador? Tem, mas não tinha nada, não tinha estrutura, não tinha nada. Jogadores bons aí, ó. Tem estrutura. Ó, que é isso aí? Não pagou a conta, A partir de agora, o paredão com o presidente da Federação Paulista de Futebol. Cada um de nós fará uma pergunta e o presidente, claro, com a liberdade total, o tempo que quiser para responder. Primeira pergunta. Reinaldo Carneiro Bastos, Marco Polo Del Nero é seu inimigo? Marco Polo Del Nero não tem mais relação com Reinaldo Carneiro Bastos e nem Reinaldo Carneiro Bastos com Marco Polo Del Nero. É uma página virada, pelo menos na minha vida, e da parte dele não sei porque nós não temos mais relação. Celso Cardoso. Presidente, em 2005 tivemos aquela lamentável máfia do apito que resultou na prisão da Edith Pereira de Carvalho. E, na ocasião, ele acusou o senhor de pressionar a arbitragem, de pedir favores. Nada foi provado, é bom a gente lembrar isso. E aí, o questionamento que eu faço é, por que o senhor acha que o Edilson fez esse tipo de denúncia contra o senhor? Não tenho a mínima ideia. Foi o único que processou ele e venceu, penhorou a casa dele, inclusive. E as palavras dele eram do homem acuado, do homem que virou capa de veja, do homem frágil, e que saiu atirando para tudo quanto é lado naquele momento. E foi um momento em que eu me licenciei da federação, a Justiça Comum, a Justiça Desportiva, fizeram todos os levantamentos que tinham que fazer
E fui absolvido em todos os lugares. Comigo não tem jogar poeira e sujeira embaixo do tapete. Investigue eu fora do cargo. Fui para casa, quando tudo foi encerrado, voltei à Federação Paulista de Futebol. Foi assim em 2005 e é assim até hoje. Se tiver erro, vai ser identificado. E se alguém tiver que pagar a conta, vai pagar a conta. Não tem outro jeito de se administrar uma entidade que não é sua, uma entidade sem fins lucrativos, principalmente no futebol. Miller. Presidente, naquele Paulistão, Palmeiras, aquela confusão toda na final, o senhor teve alguma influência no TJD sobre a decisão contra o Palmeiras no último Paulistão? Teve alguma coisa do presidente nessa? Miller, é bom para a gente esclarecer isso. No dia que eu assumi, o Apolo renunciou, eu assumi a presidência da federação, eu chamei o Dr. Mauro Marcelo, que era o presidente do TJD à época, e disse isso aos clubes, que eu queria tirar o TJD do prédio da federação e que eu não teria nenhum diálogo com o TJD. É estatutário, é lei, são os órgãos independentes. Se tem alguém que pode me tirar fora a Assembleia Geral de Clubes, é o TJD. E assim eu procedi. No próximo mandato, quando venceu o mandato do Dr. Mauro Marcelo, que foram eleitos próximos, eu fiz o que me cabia fazer, indicar 2 pessoas. Os outros foram indicados por outros órgãos. Me perguntaram sobre presidente, eu disse, não é problema meu. E assim foi feito até hoje. Fui lá 2 vezes na inauguração do prédio, fui agora, semana passada, que o STJD se reuniu lá, fui dar um abraço no meu TJD. Não me envolvo. É assim que a gente tem que trabalhar, claro, transparente. A autoridade do TJD é dele, da federação é minha, e cada um que faça o seu papel muito bem feito. O futebol brasileiro precisa disso muito claro na cabeça do torcedor, na cabeça de investidor, na cabeça de vocês da empresa. A gente precisa dar exemplo, e a gente está dando. Chico Lang. Meu caro presidente, as quedas de Marinho e Del Nero abalaram a credibilidade do futebol brasileiro e, consequentemente, do paulista. Por que isso aconteceu e o que fazer? Fazer é ter humildade de trabalhar, de reconhecer que foi muito ruim para o futebol brasileiro isso. Aliás, vamos ser justos, futebol brasileiro, futebol sul-americano e futebol internacional. Isso não foi um problema nosso. Futebol sul-americano, sim. Quando eu cheguei para representar a CBF na Comebol, todos os presidentes eram novos. Então era um problema do futebol sul-americano, do futebol mundial, na CONCACAF, na UEFA, na FIFA. E aí você tem que trabalhar, você tem que dar exemplo, Chico. Não tem outro caminho. Você tem que botar... 2 de janeiro começa a nova administração da Federação Paulista de Futebol. É só vocês vão receber quem é a comissão de ética, quem é o conselho fiscal, com a médica Paula, o Dr. Cossenos, que é o promotor, é o outro. O Vanderlei, que é um ex-presidente da Ponte Preta, que é um cara expert em contabilidade e administração de empresas. Além disso, para o Conselho Fiscal, nós contratamos uma outra auditoria independente da federação para ajudarem a eles a analisarem os números. Vocês vão ver a comissão de ética, o compliance da federação. Você tem que dar exemplo, trabalhar e dar exemplo. E enfrentar. Se teve um erro, teve uma falha, corrigir, tornar público e trabalhar. Você só apaga essa impressão muito ruim trabalhando e dando bons exemplos. Vampeta. Presidente, por que o senhor não conseguiu ser candidato a presidente da CBF na última eleição? Porque nem os clubes nem as federações quiseram. Eles, por unanimidade, escolheram um outro caminho e eu respeito. Eu só queria é que as eleições, que nós temos um estatuto um pouco mais transparente, mais claro, mais viável. E nós mudamos, nós fizemos aqui. Os estatutos, antigamente, 5 dias você colocava uma eleição. Agora tem 30 dias, tem 15 dias para se trabalhar. A comissão eleitoral tem que ser externa, não pode ser uma comissão eleitoral nossa. E isso foi feito. As chapas são registradas em cartório. Para dificultar, assinou para 2, assinou para 3, acabou de madrugada. Então, eu respeitei a decisão dos clubes. Eu pus meu nome, os clubes e as federações não quiseram. Respeito e vou continuar trabalhando e estou à minha disposição para prestar o serviço que for bom, que eu entender pertinente, estou à disposição do futebol brasileiro. Guilherme Camargo. Presidente, o que você acha do presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti? Acho uma boa pessoa. Eu tive uma relação com ele muito próxima em todo o mandato do Paulo Nobre.
e até quase o fim desse segundo mandato é um palmeirense apaixonado pelo clube, ele dedica a sua vida inteira ao clube e tem as dificuldades que todo presidente de grande clube tem. Eu disse agora há pouco para o Flávio, futebol é também dinheiro, mas não é só dinheiro. Ele tem que administrar um monte de vaidades, a sua torcida ávida por mais títulos do que está ganhando. O Palmeiras ganhou 3 títulos, 2 brasileiros e uma Copa do Brasil. O torcedor palmeirense quer muito mais que isso. Então ele tem que até administrar essa dificuldade, enfrentar esses leões todo dia e entregar ao torcedor o que ele está esperando que o torcedor dê. O paredão está encerrado, mas é claro, o presidente vai continuar com a gente. Mande suas perguntas. Hashtag Mesa Redonda. Aliás, se tiver, já pode fazer. Vamos aproveitar. Tem sim, tem bastante coisa aqui. O Bruno Rezende, respondendo a nossa enquete, está falando que o Sampaoli, se tiver bons jogadores, poderá levar o Santos a grandes conquistas no ano que vem. Já o Nenê Timão está mandando que o Sampaoli vai sofrer no futebol brasileiro e vão derrubar ele logo. E tem até uma pergunta para o presidente aqui, do pessoal do Twitter, perguntando se vai ser usado o VAR no Paulista ou não. Como é que está isso? Nós fizemos, depois da final do Paulista, nós começamos a trabalhar em várias áreas. Tinha um erro muito grave de procedimento ali. Então nós começamos a trabalhar. E começamos a entender o VAR. Eu e o Mauro Silva tivemos na Copa do Mundo, lá na FIFA, no centro de imprensa, para conhecer as instalações do VAR. A empresa que nós contratamos foi a empresa que fez a Copa do Mundo. É uma empresa que a Sony comprou, que chama Hawkeye. E começamos a trabalhar. E começamos a entender que é um procedimento muito difícil, Flávio. Porque todos os árbitros, eles foram treinados para apitar dentro do campo e tomar decisão na hora. Ninguém foi treinado para ficar vendo 19 câmeras e dar também uma opinião na hora. Isso é difícil. E estamos trabalhando muito. Desde julho, há um treinamento constante. A CBF colaborou com a gente, de campo, lá em Águas de Lindóia, lá no Oscar. Trabalhando muito, muito. Vai ter, sim, quartas de finais, semifinais e finais. Agora o próximo passo é homologar os estádios, porque qualquer jogo com VAR tem que ter a homologação da FIFA. Então temos que homologar os estádios. Já credenciamos 16 árbitros e 16 assistentes. Significa que nós temos 32 caras árbitros? Não. Temos 32 caras treinados. Tem o que vai e tem o que não vai. Como temos 32 árbitros e assistentes treinados para dentro do campo. Tem o que vai e tem o que não vai. Então é um trabalho muito grande. Vai ter, mas nós vamos ter que fazer um trabalho muito grande de divulgação para o torcedor, para a comissão técnica, para o jogador. Distribuir isso para vocês com a imprensa, para entender onde é que o VAR vai atuar. Eu estou preocupado. Estou preocupado porque quando você faz algo de improviso, por exemplo, eu acho que na Copa do Brasil que a gente teve, a gente tinha que treinar muito mais. Foi bom para nós, nós aprendemos muito, mas tem que dar muito mais. Nós estamos num momento que lateral eu vejo jogador fazendo quadradinho. Isso numa Copa do Mundo vai levar um cartão amarelo. Se a gente fizer para tapar os olhos, vai virar uma bagunça. Ô presidente, então, pegando esse gancho que você está falando aí, com o VAR nas quartas de final, a partir das quartas de final que você está falando aí, então não tem importância colocar 7 árbitros no campo, sendo que a decisão final não vai ser do VAR? Quer dizer, então o adicional que está atrás do gol, em especial o que está atrás do gol, ele não tem uma decisão soberana. Então qualquer decisão que ele tomar em favor, para ajudar o árbitro, a decisão final vai ser do VAR. Então, para que tanto árbitro já com o VAR? Primeiro, os 2 caras atrás do gol, sou totalmente contra, desnecessário. Não vi nenhum momento dizer que o cara atrás do gol salvou o árbitro. Mas no Paulistão vai ter adicional atrás do gol? Não, nunca teve. Não tem. Isso não tem. Agora, e a decisão é do árbitro de campo. É por isso que a gente precisa falar muito sobre isso. A gente não sabe, a gente precisa esclarecer. A decisão é do árbitro de campo. Tem decisão que o cara lá de cima avisa ele sem ele ver na tela. Não foi nada, ele não vai ver na tela uma coisa que não foi nada. Mas você acha que na final contra o Palmeiras e Corinthians... O que aconteceu? Então eu queria só perguntar para o presidente o seguinte, que todos nós demos a nossa opinião, né? Eu queria saber a opinião do presidente. Quem errou ali, quem acertou, o árbitro errou, o quarto árbitro não é. Quem errou ali, que na tua opinião? Houve interferência externa? Exatamente. Não, nenhuma possibilidade de ter tido interferência externa. Nós, quando estamos numa classe especial,
que fez, inclusive com quebra de telefone de todos os envolvidos, fez um trabalho de leitura labial, de fotos, de depoimentos, um negócio desse tamanho assim. A Justiça Desportiva aqui, a Justiça Desportiva no Rio, averiguaram que não houve. A Polícia Civil, o Ministério Público. A gente precisava ter certeza do que a gente estava fazendo. Agora, houve sim um erro grave de procedimento. O tempo, ninguém, né? você não, 8 minutos é um absurdo. Você não convence ninguém que não teve. O torcedor. Você não convence o torcedor que você levou 8 minutos para tomar uma decisão. É um absurdo, lamentável. E em cima disso, nós trabalhamos muito. Desde que aconteceu isso, nós estamos trabalhando muito. Por exemplo, os profissionais que ali estavam para trabalhar. Quem trabalha dentro do campo e tal, você sabe que as pessoas estavam lá. Tinham 2 a mais? Tinham. Dentro dos vestiários? Tinham. Por quê? Porque começou a ter briga no corredor, que é um absurdo, mas é. Você saía para o intervalo e xinga. Tá? Voltava, acabava o jogo, confusão de treinador, de comissão técnica. Então, um organizando um lado e um organizou o outro. Tinha mais gente. Qual foi o erro? Não estava escalado, não estava. Você não vai ver ninguém dentro do campo que não esteja no ano que vem, que não esteja divulgado, dizendo quem é e qual é a função dele. Junto com esse caso de arbitragem, vai sair, todo mundo que estiver dentro do campo, fora a imprensa credenciada, que a gente somente credencia o que os órgãos de imprensa lá mandam, a gente vai saber todo mundo o que é, o que está fazendo, por que está fazendo, o nome, tudo. Isso foi um erro de procedimento. E na decisão contra o Palmeiras também, Flavito, o quarto árbitro foi muito decisivo nas suas atitudes. A gente viu, a imagem é bem clara. Quer dizer, teve uma grande participação do quarto árbitro, né, Flavito? Então, você concorda que o quarto árbitro tem que ser incisivo, assim, tem que ser participativo junto com a equipe? Eu acho que quem está ali tem que, se tem certeza, tem que falar. Cabe ao árbitro resolver se aquilo. A decisão final do árbitro. A decisão é só do árbitro. Mas não pode levar 8 minutos. Não pode o jogador leva ele para cá e leva ele para lá. A alegação do Palmeiras é que o delegado avisou o quarto árbitro que avisou o árbitro. Sim. Essa foi a alegação do Palmeiras. Tem até aquele vídeo lá que eles mostram, o movimento de um. O delegado Aguinaldo não ouvi eles falarem. Mas olha como não é verdade. O quarto árbitro está andando ali. De novo essa imagem. O quarto árbitro. E isso que eu queria perguntar para o senhor, presidente. Isso que eu falei, o quarto árbitro foi muito decisivo na decisão. Ele foi decisivo porque ele viu melhor o lance que o próprio juiz. Então, olha, o quarto árbitro chama o juiz e fala para ele. Que corrige. E corrige. Exatamente. Não foi pênalti, você errou. Agora a decisão é sua. Isso dá para acompanhar na leitura labial. Mas ele estava acompanhando o lance de perto. E é isso que eu queria perguntar para o senhor. O quarto árbitro tem que ficar parado ou ele pode andar livremente pelo campo? Não dentro do campo, mas pela linha lateral. Pela linha lateral. Chico, é o seguinte, você não sabe o que eles conversam entre eles. Então, se o árbitro falou, vem aqui, não está, segundo o árbitro, os assistentes, estava uma confusão, né, que todo mundo falando junto que ele não escutava. Se o árbitro falar, entra, ele vai entrar. Se o árbitro falar, entra, eu acho que ele não deve entrar. Mas o que a gente vai fazer esse ano? Nós vamos gravar, desde o primeiro jogo, todas as conversas do quarteto de arbitragem. Essa é uma caixa preta. Que bom, hein? Todas. Muito bom. O que a gente decidiu junto com os clubes? Isso não vai ser divulgado. A gente vai preparar um material. A gente vai saber o que o jogador fala para o árbitro, o que o árbitro fala para o jogador. Essa relação toda. Porque a gente não sabe nem a que distância o cara fala. Por exemplo, o Vampeta está aqui do meu lado, eu sou o árbitro e ele me ofende. Gravou, ele ouviu. Mas se você me ofender daí e não gravar, eu dei o vermelho para você. Mas há ofensas e ofensas. Precisa tomar muito cuidado com isso. Não, mas é verdade, porque às vezes o cara fala um palavrão, não necessariamente, sabe, desabafo. Precisa tomar muito cuidado. Que, aliás, é normal entre árbitro e atleta, Eu acho também. Se isso fosse motivo de discussão, o Dulcílio, eu também, Aragão, Godoy. E era normal, não era ofensa. Tinha até o modo de você xingar o juiz e o estádio lotado, e você botava a mão para trás, às vezes ia de cabeça baixa. César maluco fazia isso. Tá com palhaçada, né? Tá com sacanagem. Eu não vou dar palavrões aqui que eu não quero ir pro RH amanhã, mas ó,
Você está vendo seu filho da mãe Exatamente e isso. do pai, você está arrebentando. Mas precisa tomar cuidado para não virar uma caça às bruxas que não é Por isso é que não vai se divulgar. Por isso é que não vai ser usado nem para absolver, nem para condenar ninguém. Vai se ouvir, vai se preparar um trabalho para se apresentar, por exemplo, olha como é que é. E se alguém, de repente, reclamar, tem o material para provar se houve interferência ou não houve interferência. No arbitral, isso não foi autorizado. Foi autorizado o diálogo, se escutar tudo, se preparar um trabalho e se apresentar propostas para evoluir a arbitragem no ano seguinte. Isso que os clubes aprovaram. Presidente, duas coisas que eu queria ver. O Chico fez uma pergunta para o senhor, e muito pertinente, porque no lance do pênalti, o quarto árbitro, ele estava quase que na linha de fundo, quase, mas estava ali perto do banco do Corinthians, o quarto árbitro. Segunda coisa que eu não gosto é que todas as reclamações, Celso, qualquer jogo, isso virou uma rotina, que é uma rotina que eu não gosto. Sofre uma falta, um lance duvidoso, o banco inteiro vai em cima do quarto árbitro, como se o quarto árbitro estivesse apitando o jogo, sendo que o juiz que está apitando o jogo está no centro do campo, Fábio. Eu acho errado isso. Todo mundo, o treinador, o preparador físico, vai em cima do quarto árbitro. Como se o quarto árbitro tivesse alguma coisa a ver com o lance lá dentro do campo. Você não acha que tem também que ter um limite para os treinadores se reclamarem com o quarto árbitro? Limite do treinador se dirigir, limite da forma como o árbitro se dirige, limite de como os atletas se dirigem ao árbitro, limite como os atletas e adversários se tratam. Você tem um pouco de tolerância, nós estamos chegando, não vai ter fim isso. Eu fico muito triste da gente ver um jogo na Europa que o árbitro apita e eles erram lá, hein? E vai, e anda. Sabe, a gente precisa fazer. Mas o VAR lá, a decisão é muito rápida. A decisão é rápida e a punição é muito dura. E o maior campeonato do mundo não tem VAR. Agora, que é a Premier League. Só que não pode falar nada de árbitro, nem bem nem mal. Não pode falar. Eu estive lá visitando eles. Eu perguntei por que não tinha. Ele falou, porque ninguém sabe como é que é o melhor caminho do VAR. Nós não vamos gastar dinheiro fazer teste para os outros. Deixa eles testarem tudo. Eles vão fazer o ano que vem. Agora, presidente, a gente discute muito aqui sobre a qualidade do futebol brasileiro, o futuro do futebol brasileiro. Isso envolve muito discussões sobre calendário. E muitas vezes a gente chega à conclusão, isso em várias discussões, é um tema polêmico, mas que o campeonato regional é algo ultrapassado e que dificulta muito um calendário mais sensato, mais sereno. Não chegou a hora de repensar o campeonato regional? De repente pensar, assumir como um torneio de pré-temporada, fazer uma Copa durante um mês, do que gastar praticamente 4 meses de datas com o regional que, na primeira fase, a gente sabe que não é atrativo do ponto de vista de público, do ponto de vista até mesmo do futebol, porque a pré-temporada ela é mais curta, dificulta o trabalho dos treinadores. Enfim, não seria um momento de repente, repensar os regionais e pensar, inclusive, até numa adequação do calendário do futebol brasileiro ao calendário do futebol europeu? Não seria um caminho para melhorar a qualidade do futebol nacional? Celso, vamos lá. Vamos falar de calendário. Primeiro, eu acho que é muito simplista a gente julgar que o problema do calendário brasileiro está exclusivamente nos estaduais. Os estaduais, na minha opinião, e respeito a opinião de todo mundo, eu sou um cara que eu aprendi a escutar, eu sou fã de estadual. Aprendi a ouvir. Eu também. É o pulmão do futebol brasileiro. Nós temos 700 clubes profissionais no Brasil. Clubes que não são profissionais, mas são registrados. E nós temos 60 clubes com calendário nacional. A, B e C, 20 em cada um. Porque a D você tem que classificar no estadual para jogar. E a Copa do Brasil, ou você vem pelo ranking, ou você vem pelo estadual que você classifica. Então nós temos 60 clubes. Será que a gente quer fazer do futebol brasileiro o que virou o basquete, o vôlei? Se previu as ligas, que era um campeonato de 18 equipes, e as seleções. O basquete faz 3 Olimpíadas que não vai, que não ganha nenhum título importante e foi no último Mundial convidado. O vôlei da base, que quando tinha qualquer clube social praticava vôlei e basquete, ele ganhava tudo na base. Faz 6 anos que não ganha nada na base. Então, eu acho que a gente precisa repensar a importância, não do estadual, a importância do fomento do futebol brasileiro. A hora que você acabar com o estadual, vão sobrar 120 clubes e a oferta de atleta, de jogador de futebol vai diminuir, porque não tem camisa para vestir. Não adianta, se não tiver jogo de futebol, time que começar, não tem. Nós temos 4.100 jogos em São Paulo.
Se o estadual for uma metode petróleo, primeiro ninguém paga. Os 250 milhões que o Campeonato Paulista gera não vale mais nada. Então, primeiro, ninguém paga. Você não tem recursos. Os clubes vão parar, é óbvio, sem dinheiro, isso é uma bola. Segundo, nós vamos matar o sonho de... Por que você acha que tem time pequeno no interior, cidade pequena? E tem um sonho de chegar no Novo Horizontino, uma cidade de 30 mil habitantes. Mas, presidente, na Série A1. não é uma cortina de fumaça? Esses times, eles ficam 3 meses, 4 meses, com empresários, com políticos, depois esses caras ficam à míngua, não têm trabalho, eles são, a maioria desses atletas, 80% deles, são semi-amadores, eles não conseguem sequer trabalho. Então fica essa cortina de fumaça e tal, parece que eles têm trabalho e não têm. Não seria o caso de se fazer um calendário anual para essa gente? Aí não jogaria nunca. O clube, para 3 meses é difícil. Isso já mudou muito. Do A1, 10 clubes já tem calendário anual. São Paulo é diferente. A e B. Isso é diferente. Na quarta divisão, é um sub-23. O cara não vai ser enganado, não vai ficar jogando até os 40 anos lá no interior. Com todo respeito às pessoas de 40 anos. Na quarta divisão em São Paulo, ele com 40 anos, não vai jogar. O clube engana ele e ele engana o clube. Tem a Copa Paulista. Tem a Copa Paulista. Dá para fazer só, Flávio, que tem uma coisa que a gente precisa analisar. Por quê? O calendário tem que ser olhado? Tem. Concordo com todos vocês. A adequação, inclusive, você não pensa que pode ser uma boa? Adequação ao futebol europeu? Não gosto disso. Por quê? Porque, eu fui perguntar, eles jogam lá, porque no período que eles descansam, é a alta temporada deles de férias, a escola dos filhos, os voos são mais caros, né? E de calor. Um calor insuportável. Por isso que eles jogam lá. Por que a gente fala de data FIFA? Por que a data FIFA na Europa é respeitada? Porque o calendário é mais nacional. Não, ele tem um calendário mais nacional, sim. Mas também aqui eles porque os vestiários ficam vazios. O Real Madrid, o Ronaldo, falou bem, Reinaldo, não tinha ninguém lá dentro. Todo mundo vai. Ou para ser espanhol, vai todo mundo. Então, são coisas diferentes. A gente não consegue. Se a gente for jogar futebol, já pensou jogar futebol em dezembro, janeiro? Cozinha todo mundo, tem Natal, tem as festas, tem as férias escolares. A gente não consegue mudar as férias escolares. Quem tem família não sai de férias mais. Então, mas eu não sou contra estudar, não, Celso. Agora, eu quero que estude o calendário como um todo. Por que na Europa, as duas ligas importantes, a Champions e a Europa League, usam as mesmas datas? Por que aqui a Sul-Americana não usa a mesma data da Libertadores? Nós vamos espremer o nosso futebol para dar vaga para o 4º, 5º, 6º time da América do Sul? Qual é o motivo? Eu quero que discuta o calendário, sim, mas todos os problemas que acontecem nele. Não é um problema do Brasil, não é um problema só do estadual. É um problema de calendário, é um problema de sentar na mesa, é um problema de ouvir, fazer um debate. Quando a gente ouviu fazer um debate sobre isso? A data FIFA é respeitada na Colômbia, no Chile, no Brasil não é. Tem que respeitar. Aí o clube faz um investimento alto no jogador, está disputando o Campeonato Brasileiro, não pode escalar porque o técnico quer o jogador na seleção. E o técnico fica receoso de convocar determinado jogador. Celso, não fica, ele convoca. A gente não pode botar... o Tite falando assim, não vou convocar. Não, mas eu não concordo, Celso, vai me desculpar. Você vai me desculpar. Eu já vi o Tite teve liberdade total para fazer o trabalho que ele quer. Mas eu já vi o Tite falando, por exemplo, eu vou convocar só um do Corinthians ou dois. Mas quem paga a conta é o clube, não é a seleção não paga nada. Mas, Fabito, o jogador quer para a seleção. E aí o senhor não acha que esse respeito ao data FIFA não passa por uma racionalização do calendário? Passa. Rediscutir o calendário, respeitar essas datas. Precisa respeitar. A gente resolve. A data FIFA resolve só de se fazer a Sul-Americana e Libertadores igual a UEFA faz. Em sentido, discutir, sabe, ao mesmo tempo? Você sentar, sim, eu também acho. Tanto que é importante a presença comprar a Sul-Americana para o Brasil. Não tem ninguém. Nenhuma rede comprou a Sul-Americana para o Brasil. Na verdade, ela foi comprada por um streaming de ponta. Que vai parar e que vai mudar até a maneira de... Porque eles ficaram com o Corinthians e com o Santos com exclusividade. É o contrário, é um investimento altíssimo. Você vai pagar 10, 12 reais no aplicativo. Eu tive com eles. Eles ficaram porque... Não teve oferta de redes no Brasil. Não teve oferta de redes no Brasil? Não. Sul-Americano? Não. Então pisaram na bola, hein? Porque vão ficar sem Corinthians e sem Santos. Mas pisaram bem. Mas pisaram na bola. Aí eles achavam que o Corinthians jamais estaria na Sul-Americana. Pois é, e agora? O que eles fazem? Vamos pedir, pelo amor de Deus, para ter imagenzinha. Mas você não acha bom chegar um player importante desse, peso pesado? Eu acho muito bom. Porque nós vamos ter que...
o futebol paulista vai ter que se adequar. Daqui 3 anos acaba o contrato com a Globo. Sim. O mundo de TV aberta, TV fechada mudou. Depois nós vamos voltar a falar sobre essa história dos 3 meses de campeonato, porque me incomoda muito o cara ser... Ou ele é profissional ou ele não é profissional. Ninguém tem conta só 3 meses. Aí quando a vida do cara para, é muito complexo. Mas o nosso telespectador está muito interessado nessa história. Eu também queria fazer uma perguntinha. Hashtag Tem bastante gente mandando mensagem aqui. Eu lembro você, mande seu recado pela hashtag Mesa Redonda no Twitter. O Henrique está fazendo um comentário aqui muito interessante. Ele está falando que, na opinião dele, né, a Federação Paulista poderia proibir os times do interior de vender mando de campo em jogos mata-mata. Não sei o que o senhor acha disso, presidente. Eu acho que a Federação Paulista tem que obedecer à vontade dos clubes. Ela administra uma decisão que é dos clubes. Ninguém vende mando e ninguém nunca teve mando alterado. O mando é sempre do clube. O que se altera é o local do jogo. Nós colocamos em discussão esse assunto novamente. A evolução que teve é, você não pode, na cidade você pode. Você não pode é no estádio do mandante. Até porque o Santos não podia jogar na capital, então. Aí você pode para o Santos e não pode para os outros. Mas o Linense sair de Lins e jogar no Pacaembu, você acha que não é inversão de mando? É inversão de local de jogo, com certeza. De mando não, ele é o mandante do jogo, sendo do lado direito. Mas aí ele sacaneou a cidade, que segurou quando o time estava fechado, e por acaso eu até conheci aquele pessoal que trouxe o Linense de volta, e a cidade lotava, 4ª divisão, 3ª, 2ª. Quando chega na 1ª, ele chega numa situação dessas, ele tira da cidade e traz para a vizinhança do São Paulo. Não, ele trouxe para o Morumbi. Não trouxe para o Pacaembu, Bragantino, trouxe para o Morumbi. Bragantino foi no Pacaembu. É verdade. E ganhou o jogo. Tudo bem, mas é como se jogasse. É uma atitude, no meu modo de entender, desonesta. Com a cidade, com o campeonato, com tudo. Credibilidade. E até com a questão técnica do campeonato. Sabe, eu não acho desonesto. É uma atitude que todos os clubes aprovaram que podem. Antiético, sim. Porque é uma forma eu acho muito difícil julgar ética, julgar de uma coisa que existe, que pode ser feita. Que é assim que os clubes querem. E se os clubes querem, eu quero também. Mas aí aquela história da mulher de César tem que parecer honesta. Porque fica uma coisa assim, eu não quero ganhar o campeonato, eu quero dinheiro. Ele vende porque ele quer um jogo com maior renda. Ok. E o lado técnico, o aspecto técnico? O Linense vai jogar com o São Paulo, a chance dele ganhar é praticamente nenhuma. E ele ainda leva para o Morumbi, a chance dele era... Eu estou citando o Linense com o caso comendo na cabeça. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Concordo com você. O Bragantino trouxe para Pacaembu e ganhou o jogo. Sim, mas aí por acaso. Sabe? Então eu acho que não é o resultado. Eu acho que... Então, é a atitude. Exatamente, mas Flávio, se eles querem que o campeonato seja assim, se eles querem jogar num estádio maior... Foi uma decisão dos clubes. Mas aí dos clubes. Eu não mando em nada. Mas aí fica difícil respeitar a vontade dos clubes. Mas aí fica difícil respeitar esses clubes. Eu, por exemplo, não respeito o clube que inverte mando. Eu não respeito. Eu acho que é uma desonestidade com a cidade. Uma sacanagem com a cidade. É uma frustração. Eu, se fosse morador, por exemplo, de Lins ou de Bragança, que na hora do filé mignon vendeu o mando, eu não vou mais parece que o dinheiro está acima quando tiver porcaria, você vem. Quando tiver coisa boa, eu saio daqui. Mas não vamos ser inocentes, porque aqui entre nós, o futebol brasileiro, assim como o país, vive uma crise econômica, né? Econômica profunda. Sim. Né? Econômica profunda. Se empresas que não ligadas ao futebol estão fechando as portas, imagina um clube de futebol do interior. Sim. Então aí eu acho que o clube tem o direito de fazer dinheiro, sim. Ele precisa fazer dinheiro de alguma forma. Sim, mas não desse jeito. Que é o critério Por técnico. exemplo, muitos clubes do interior, eu vou falar dos clubes do Paraná, porque eu conheço empresários ligados ao setor de rodeio, que são obrigados a usar o campo para fazer um rodeio, para conseguir dinheiro para sustentar os clubes. Isso muito no Paraná acontece, em Santa Catarina. Então qual é o sentido de existir time assim? Então, é timeco. Ele não tem estrutura para receber um time grande na casa, então fecha. Aí é um clube de papel, é um clube, sabe, é um clubeco. Mas aí... um clube grande, um clube de estrutura, não adianta você ter isso aí. Com um clube desse não tem dinheiro para pagar salário, não tem dinheiro para pagar nada, não tem responsabilidade nenhuma, não tem responsabilidade para a comunidade. É um clube organizado, Flávio. O pessoal que está lá é sério, organizado, paga salário. Em dia tem todos esses mas ele não tem compromisso com a
comunidade dele. O senhor foi lá na Premier League. O senhor sabe que o clube, qualquer clube da Inglaterra, ele tem uma responsabilidade social impressionante. O Leicester tem um local para adolescentes. O Chelsea fez um hospital. Você é ligado à comunidade. O Linense e o Bragantino, por exemplo, deram um pontapé nos fundilhos da comunidade deles. Isso, entende, presidente? Essa coisa que eu entendo que é muito complicado para o futebol. Esse lado, para mim, me dói mais do que o lado técnico. Porque o Bragantino ganhou, o Linense perdeu. E o Bragantino ganhou, já disputou a final de Campeonato Brasileiro com o São Paulo? Eu acho que esse lado é importante. Mas é uma decisão do cara que está lá. A gente tem que respeitar a decisão do cara que está lá. Sabe? Você foi para a final, vou jogar em Osasco. Jogou aonde? Jogamos em Osasco. Osasco. Respeito. Corinthians e Ponte Preta 77. A decisão da federação, vai ser os dois aqui. Flávio, não é mais assim. Eu passei uma situação dessa no Audax. O Audax CNPJ de São Paulo. Então, o CNPJ do Audax. Já não disse, eu falei que era um papinho. Deixa eu te falar. É isso mesmo. O Audax tem o CNPJ, tinha o CNPJ de São Paulo. Que era do Pão de Açúcar, Você podia jogar no Canidé, no estádio do Corinthians, no estádio do Palmeiras, do São Paulo. Isso. Porque não tinha estádio, o Audax. A gente fez o jogo no campo do Palmeiras. Contra o Palmeiras. Conseguimos o dinheiro, o Audax se transferiu para a cidade de Osasco. E fizemos nunca a final. Mais vendeu lá contra o Santos, nunca mais a gente já saiu de lá. Realmente, nunca mais nós saímos de lá. Ainda bem que vocês tiveram esse jogo, senão o seu Mário não ia ter nenhuma condição de levar o time para Osasco. Não, a fase não tá boa, não. Com pena, até chorei. A fase não tava boa, mas... Tadinho do seu Mário. Aconteceu isso. Com o dinheiro do Palmeiras, a gente transferiu o CNPJ para Osasco e fizemos a final lá contra o Santos lá. Não, aí podia querer jogar no Pacaembu ou no Morumbi. Né, contra o Santos, fizemos lá. Se é contra o Santos aqui, daria 40 mil. Jogamos lá. Eu só queria fazer uma perguntinha, jornalisticamente falando. Porque, por exemplo, a gente já sabe que a temporada do Paulistão começa em janeiro. E eu pergunto ao senhor, algum clube já pediu para antecipar direitos de televisão para o senhor, ou coisa parecida? O Chico, não é melhor perguntar se algum clube não pediu? Ou algum clube não A maioria não pediu, e a gente aproveitou as regras do Profut, que você pode adiantar 30% da receita do ano anterior, e é isso que a gente cumpre. Todo mundo sabe, a regra é essa, não tem troca de favor, ele tem direito, ele manda o ofício, 30%. Mas por enquanto ninguém mandou nada? Não, alguns sim. Alguns grande também? Mas dentro desse... Clube grande também? Clube grande ou clube pequeno? Não. Não, do interior tá normal, né? Eles não têm receita grande como tem um time grande, pô. Se é lei, 30%, não tem problema. Gente, mas aí eu não consigo entender. Eu acho que o time já se acha tão pequeno, tão inferior, por que ele existe? É verdade. Fica uma coisa inútil. Vocês vão ter surpresa, com o interior de São Paulo. O projeto do Botafogo é um negócio muito... O Botafogo está na B do ano que vem, né? Está na B. O Novo Horizontino é um clube muito organizado com o CT. Eu tive em Mirassol agora, o CT que eles fizeram com o dinheiro da Venda Luiz Araújo é um negócio impressionante, Flávio. Dá orgulho de ver o equipamento daquele. Presidente, o que eu quero, na minha cabeça, o futebol só vai existir se ele for profissional de verdade, com dono e tal. O que eu quero é isso. Não adianta timeco que vende mando para pagar o salário do mês. Isso não é um time de futebol. Isso eu faço. Isso eu faço um jogo beneficente, junto o dinheiro de todo mundo e pago o salário. Não é assim, ele tem que estar estruturado para manter a coisa. É isso. Tem que ter planejamento, tem que ter profissionais capacitados. Perfeito. O dirigente te elege, mas não faz parte da sua diretoria. Se tiver um competente, sim, condição mas de não pagar tocar aquilo, por apoio sim. Não dá. Ele vai ter que ter... O modelo antigo do futebol acabou, Isso, ele vai ter que ter fazer algo novo, de pagar a vida dele de acordo com a modéstia dele. Então, o Mirassol que o senhor citou. Ok, a folha do pagamento do Mirassol é X, ele vai ter um levantamento para X e a vidinha dele está tocada desse jeito. Organizado. Agora, não adianta ele ter que vender o almoço para pagar o jantar, que aí não sai do lugar. Não vai virar. Tanto que o Mirassol caiu e voltou 2 vezes. Por quê? Porque ele gasta exatamente o que ele tem. Ele não se endivida para tentar salvar. É isso. Eu dou para... E muito time assim em São Paulo. Já tem muito time organizado. Que bom. Hashtag Mesa Redonda, Guilherme. Tem bastante pergunta para o presidente. O Alexandre Fonseca está perguntando se não existe um plano para reduzir o número de times para melhorar a qualidade do Campeonato Paulista. Nós arrumamos uma forma. A gente já diminuiu de 20 para 16. Nos últimos 3 anos, a gente vem derrubando 6 clubes por rodada, por competição, para chegar nos 16. E a fórmula do Paulista é uma forma de usar o mesmo número de datas e manter os atrativos. Continuam tendo 6 clássicos,
Das 12 rodadas da primeira fase, 6 rodadas tem grande jogando contra grande e as outras 6 grandes jogando no interior e recebendo na capital. E depois 2 quartas de finais, 2 semifinais e 2 finais. Vou dar uma informação aqui. Eu acho que vocês já têm, mas vou repetir para o telespectador. Das maiores audiências do Brasil em 2018, de clubes, foi 2 do Campeonato Paulista. Só perdeu para o jogo da Copa do Mundo. 2 clássicos. 2 clássicos, um da semifinal e um da final. Foram as maiores audiências de TV do futebol brasileiro. Corinthians São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Corinthians São Paulo e Corinthians e Palmeiras. Exatamente. Então, o formato tem um atrativo. A gente tá pronto, tá bom, é só isso? De jeito nenhum. A gente precisa trabalhar muito mais. Por exemplo, limitar jogadores. A gente não está limitando jogador, e os clubes não limitaram jogador porque é bonito, porque é fácil. O mundo inteiro é assim. Você joga uma Champions League com 25 atletas. O Guardiola está no livro dele, ele quer trabalhar com 22 atletas. E lá como é que funciona? A base livre. O que a gente fez aqui? O Mauro Silva trouxe isso lá de fora e a gente adaptou. Mas com a base livre. Então, esse que era um erro, quando começou essa limitação, não usar a base. Eu entendo que a base livre, ok. E sabe por que não aprovaram no início? E eu respeitei, porque muito clube do interior não tinha base. O que eles foram fazer? Uma visão. No ano que vem tem, então. Saiu todo mundo, montar sua base. Começou mas a aí, de novo, quer dizer, o time não tem dinheiro, não tem base, não tem nada. Por que ele existe? Esse é o ponto, entende, presidente? Eu quero que profissionalize. Quando eu chego na Ponte, que é o time que eu adoro, e os caras chegaram a terceirizar a base da Ponte, fecha! Se junta com o Red Bull, não é possível. A Ponte Preta é o quê? É base. A Ponte Preta ela pode revelar um Messi, ela pode revelar um Cristiano Ronaldo na base, porque ela não vai contratar o Cristiano Ronaldo e o Messi. Se ela não tiver, no mínimo, essa estrutura, só que quer dizer, concordo. Não tem jeito. Tanto que eles sofreram por não ter e estão trabalhando a base de novo. Começaram a trabalhar. A gente não consegue fazer assim e as coisas não... Agora, quem não fizer isso que você prega, vai ficar pelo caminho e vai vir um organizado lá de baixo e vai ocupar o espaço. Isso é inevitável. Prova que dinheiro não é quase tudo, né? No futebol, o Red Bull ficou 4 anos na Bezinha e não subia, lembra? Não subia. Red Bull Desportivo Brasil. Então, exatamente. Eles ficaram na Série B 4 anos e com a folha salarial de 250 mil por mês. Mas, o Miller... Deus quisesse que todos os clubes fossem como o Red Bull. É perfeito. É o emprego perfeito para qualquer profissional. Agora, tudo em dia, tudo bonitinho, ajeitado, sem treinamento maravilhoso. Não vem o resultado. Eles entendem que tem que fazer uma correção de rota, tipo, ter uma cidade mais competitiva. Sim. Eles foram para Campinas, onde tem Guarani e Ponte, fica difícil. Então, de repente, pode pegar uma cidade com mais competição. Eles querem comprar um estádio. Mas, meu Deus do céu, é uma estrutura sensacional. E eles já notaram que essa forma de fazer não dava certo, que eles eram vinculados à parte comercial da Red Bull no Brasil. Sim. Hoje, o clube Red Bull se reporta diretamente ao Alster. E tem o CEO, que não é um presidente, é um CEO, não tem reunião do conselho para decidir. Trata com o dono. O conselho é o Red Bull lá da Áustria, poxa. Ô Flávio, só uma coisinha, posso perguntar? Claro, e aí vamos para o mercado da bola. Tá, beleza. Eu queria perguntar para o senhor, presidente, se a Copa do Brasil foi super valorizada esse ano por um prêmio de quase 70 milhões de reais. Será que o Campeonato Paulista não podia buscar um caminho parecido? Um prêmio mais cheio para o campeão, ou um prêmio mais cheio para os times do interior, que fosse para a final. Essa premiação, arrumasse um patrocinador forte, já que a Federação Paulista é uma entidade bem relacionada, não seria essa mais um atrativo, talvez para tentar reerguer o futebol do interior, que eu concordo com o senhor, é o celeiro de craques, né? O Miller veio do Goiás, não do interior de São Paulo, o Vampeta veio da Bahia. É só pegar os grandes craques todos, Flávio, vieram do interior, né? Vieram lá do mato, né? São todos cowboys, né? São todos caipiras. E esse futebol que é bonito, né? É um futebol livre, o cara aprende a jogar descalço. Será que um incentivo financeiro, que nem teve a Copa do Brasil, não daria um up no regional? Chico, o Campeonato Paulista é disparado o campeonato regional mais bem remunerado. O Campeonato Paulista, a forma de receita dele é distribuída integralmente para os clubes. A receita de televisão, a receita de publicidade estática, a bilheteria são dos clubes, a federação administra com 10% disso. Ela banca a 4ª divisão, a 3ª divisão,
a organização do futebol com 10% disso. É distribuído o dinheiro da forma mais justa possível. É óbvio que se tiver qualquer patrocinador que chegue, investidor que chegue, o dinheiro vai para os clubes. Agora, Chico, a gente tem que pensar um pouco. Está todo mundo preocupado aí que, pelo que a gente está ouvindo falar, a Caixa vai sair do esporte. Quantos clubes vão ficar sem patrocínio? Já tem os que não têm, mas todos que vão perder. Mas é um momento muito difícil no país e com a credibilidade do futebol. E a credibilidade do futebol se recupera trabalhando e mostrando que está fazendo o correto. E administrando a vontade dos clubes e deixando os clubes participarem. Isso melhora se os clubes passarem a pensar nas competições coletivamente e no jogo individualmente. Mas os clubes pensam sempre individualmente. Nós vamos demorar mais para andar. O poder de decisão e de melhora do futebol paulista, brasileiro, na América do Sul, seja onde for, está na participação concreta dos clubes nos objetivos comuns, que são valorizar as competições que eles disputam. O jogo, aí cada um vai para o seu lado. Isso aí que o senhor falou é fundamental. Se você não trabalhar o jogo como um todo, quando acontece alguma coisa que fica no ar uma dúvida, você está jogando contra o evento. A partir do momento que o cara fala assim, o juiz me roubou, não estou dizendo se roubou, se não roubou, que eu digo no sentido de... Você está jogando dúvida sobre o evento. Quando você jogou dúvida sobre o evento, você ferrou todo mundo. Eu penso assim, se há uma suspeita no ar, esse evento, e aí como um todo, ele não merece crédito. E muitas vezes essa dúvida que é lançada, não é porque realmente havia dúvida, mas é uma maneira de tirar a atenção para o jogo ruim. Exatamente isso. Mas vamos dar uma olhadinha. Eu perguntei isso porque, por exemplo, olha o investimento que foi feito na Copa do Brasil e olha o desastre que foi a Copa do Brasil. Veja bem, o Cruzeiro foi campeão, mas ele foi favorecido, inclusive com o VAR. No jogo contra o Palmeiras, com o gol do Edu da Sena super válido e o VAR anulou. Aí depois, contra o Santos, o menino lá, o Gabigol, ia entrar com bola e tudo para dentro do gol. E contra o Corinthians, aquele gol do Pedrinho que, pelo amor de Deus, bicho, como é que pode se anular um gol daquele, um lance que não tinha nada a ver? Né? Então, eu acho que foi um campeonato super valorizado, mas super injusto o Cruzeiro ser campeão. 3 times paulistas foram prejudicados para ajudar o Cruzeiro, sei lá, ajudar, até foi coincidência, sei lá o que foi. Eu sei que é aquele que nós começamos o programa. Nesse caso, o VAR errou. O VAR errou. O VAR foi super Mas o VAR vai errar. O VAR vai errar. O VAR vai errar. Vamos para o nosso mercado da bola? Vamos lá. O Luan, menino maluquinho do Atlético Mineiro, está em negociação com o Corinthians. Envolveria a troca por Cleison mais uma grana. O Cleison recusou a primeira proposta do Galo, mas as conversas estão paradas. E aí, Vampeta, bom negócio? Bom pro Cleison, bom pro Luan. O Luan acabou de renovar agora com o Atlético Mineiro também, né? Tem uma identificação muito grande com a torcida, mas não fez uma temporada boa. Seria bom pro Cleison ir também pro Atlético Mineiro. Elas por elas. A diferença aí só está na idade, né? O Cleison é mais jovem, né? E aí, Chico, bom negócio pro Corinthians? Olha, o Flávio, eu gosto muito desse menino Luan. Eu sempre fui fã dele, acho que ele tem a cara do Corinthians. Tem mesmo. Raçudo. Tem mesmo, ele é mesmo. O cara jogou na ponta, era uma delícia. Esse é o Leandro Castan, né? Eu estou falando do Luan, esse aí. Exatamente. Ele é raçudo, ele vai na bola, ele come a grama, ele bate a cabeça na trave. Parece aquele personagem que o Chico Anísio tinha, né? Como o Luciano Coalhada, né? Aliás, o Coalhada. Mas eu acho que é o perfil do Corinthians. Ao contrário do Cleison, que é um jogador mais técnico, um jogador mais, né, mais com a bola presa no pé. Mais individualista. Arma muito jogo pela esquerda, né, Miller? Para quebrar a linha, né? Jogador mais troca um pouquinho só de dinheiro, é bom aumentar o mercado. Eu acho que seria bom para o Corinthians se ele vir. E a idade agora, com essa preparação física, todo esse preparo de alimentação, de condicionamento físico, isso a idade aí pouco está importando. Ele pode vir e ganhar 3, 4 títulos pelo Corinthians fácil. E o Leandro Castan, o Vasco não quer conversar com o Corinthians e o negócio está ficando mais difícil. Celso?
O Carille até participa, alguns jogadores ele indicou, outros ele já aprovou. E o Corinthians precisa de um zagueiro ali também, né? Tá com... O Léo Santos ainda não se firmou, e, enfim, ele seria um nome experiente para compor a zaga. Mas se não vier o Castan, o Corinthians vai se virar com outro nome, com certeza. E o Sornosa, o Fluminense e o Corinthians já se acertaram. O Corinthians deve pagar cerca de 10 milhões de reais pelo Sornosa. Miller, o que você acha? Aí já é um jogador caro. E todos esses jogadores, Flávio, para mim, tirando o Castan, que eu acho um bom zagueiro, é uma aposta. Jogar no Corinthians é a dificuldade muito grande, é um time totalmente diferente para jogar, né? Então o Carille está indicando alguns nomes, como o Celso disse, mas chega como uma aposta para disputar a posição, porque o Carille tem um sistema de jogo muito bom, que eu gosto, mas ele precisa de umas peças, jogadores mais decisivos, né? O Sornosa joga muito, mas machuca demais. Ele passa mais tempo no departamento médico do que mas é bom jogador, hein? Não, quando ele joga... lembra no Del Valle? Ele joga um jogo e fica 10 horas. Ele foi responsável para levar o Del Valle para a final da Libertadores, o que não é pouca coisa, né? Então, o que o pessoal fala é isso, Flávio, é que ele não tem continuidade no campeonato. Aí realmente tem que ver. O Pablo, só para completar, Flávio, eu acho que esse tipo de problema não é um problema tão grave para o Corinthians. Ele é o Renato Augusto? Não, então, é isso que eu estou dizendo. Veja quantos jogadores o Corinthians recuperou, e recuperou bem. Sem falar do Ronaldo Fenômeno, né? Que teve um fim de carreira espetacular no Corinthians. Então, eu acho que se o departamento médico do Corinthians concorda em trazer esse jogador, porque sabe o problema dele, tem que olhar com carinho, e sabe que vai ser um jogador tratado com carinho. Eu acho. Eu acho que a gente tem que confiar aí no departamento médico do Corinthians, que tem apresentado bons resultados. Acho que ao lado do Ramiro seria a melhor contratação do Corinthians. O Ramiro foi uma contratação maravilhosa. O Pablo, Flamengo ofereceu 7 milhões de euros pelo jogador do Atlético Paranaense, mas o clube paranaense não aceita liberar o atacante por menos de 10. E o Petralha não é um homem de muito diálogo. Tem a impressão que o Pablo não sai por 7, Pedro. Foi destaque aí no Brasileiro, principalmente no segundo turno, né? Ganhou a Sul-Americana. Eu achei até que ele era mais velho, mas ele já foi para o Real Madrid, já rodado. E o Flamengo está sobrando dinheiro. Aquele time que fingia que pagava, fingia que jogava, hoje eles estão pagando e os caras estão fingindo que jogam. Eu pago e vocês agora mudou tudo. Eu vim no momento errado. Eles podiam estar me pagando e eu não jogando. Aí eu ia aceitar a crítica bem. Mas aí depois, e tem mais, o presidente do Flamengo tem que dar os méritos para ele, porque é o seguinte, o cara falou assim, o presidente do Flamengo não ganhou o título, mas você vê a economia do Flamengo? O Flamengo não tem uma caramba. Ele saiu, deixou dinheiro em caixa, foi vaiado pela torcida, a torcida queria bater nele. Eu digo, o cara trouxe Guerreiro, Everton Ribeiro, Diego, quem não queria esses atletas? Diego Alves. Se os caras não deu liga de campo, a culpa é do presidente. Ajeitou a conta do Flamengo. Deixou, foi embora, deixou lá. Giovani. E perdeu a eleição. Giovani, deixou 500 milhões em caixa. Gasta lá no Pablo mesmo, tem dinheiro. Agora, Flávio, eu só vi na época errada, era por jogar agora, né? Lá atrás. O Pablo já foi pro Real Madrid. Sim. Ficou com saudade da família, aquela coisa toda, e voltou. Eu acho um jogador que, em qualquer time de São Paulo, time que ele entrar, time grande, ele joga perfeitamente. Ele é muito bom. Pra mim, é o melhor jogador do Atlético Paranaense. O Rodinei, prêmio Mesa Redonda, troféu Mesa Redonda, o Cruzeiro tem interesse. Eu acho muito caro. Muito caro esse Pablo aí, não vale isso. 7 milhões? Agora, não vale. O Flamengo gastou euros, não vale. O Santos gastou 40 milhões dentro do Damião, que nunca passou por uma base. Então, mas é que tá, mas jogaram dinheiro fora. Jogaram as maiores picaretagens da história do futebol, né? Quando o Santos falou que ia pagar tudo isso pelo Leandro Damião, todo mundo sabia que tinha mutreta, teve mutreta e não aconteceu nada, pô. Foi praticamente a mesma coisa que o Corinthians pagou pelo Pato. Sim, mas o Pato era o Pato. Não, mas o Pato é um jogador diferente. O Leandro Damião, ele jogava no Jardim São Luís, tinha uma dificuldade para jogar bola tremenda. Era um caneludo, ele é caneludo. O que o Santos pagou por ele, se oferecesse 10% do que o Santos pagou, os caras topavam na hora. Agora, esse Rodinei aí o Rodinei que jogou na Ponte e ganhou outra Mesa Redonda, ele eu acho, hoje,
ele o melhor lateral direito do Brasil. E o nosso telespectador também. Eu acho. Portanto, ganhou o troféu. Na minha opinião. Ele não é lá um jogador de um porte físico. Ele é bom para dar entrevista. Avançado. Ele é bom, né? Ele é bom, né? Ele é bocudo pra caramba, mas dentro de campo ele mostrou muita garra, muita eficiência no Flamengo. Tem informação? Tem uma situação acontecendo agora nas redes sociais que é do Romarinho. Ele que fez aquele gol na Libertadores pelo Corinthians. Vai vir pro Palmeiras. Não. O Corinthians Mil Grau, que é uma página muito famosa do Corinthians, mandou recado pra ele, falando, volta pro Corinthians. Ele falou, eu quero, ainda não chegou nada. Não vejo a hora de voltar para casa. E isso deu... Agora a torcida do Corinthians está fazendo muitas manifestações no Instagram, pedindo a volta de Romarinho. Eu acho que ele vai vir pro Palmeiras. Acho que agora ele vai voltar... Flávio, acho que ele vai voltar mais culto agora, porque quando ele chegou no Corinthians, levei ele para jantar. Eu, ele e Dida. Fomos jantar. Lá no restaurante, lá no Tatuapé. E tinha, sabe o quê? No restaurante, tango. O pessoal dançando tango. Sim. E Deus falou, onde é que você está me trazendo? Eu também não sabia que tinha tango. Eu digo, isso aqui é cultura. Vai fazer, eu estou te ensinando já outro caminho. Só pagode na cabeça, só sertanejo. Ele saiu correndo, nem quis nem comer o bife. Falou, não, isso aí eu não quero isso aí. Ele viu o pessoal dançando tango, eu também não sabia que tinha tango dia de quinta no restaurante. Ele já tomou susto. Agora eu acho que ele deve voltar mais curto. E Felipe Melo? Não, só mais uma coisinha. Flamengo. Dá licença aí. Vamos aí, torcida, tá certo. Volta, Romarinho! Volta, Romarinho. Desde que ele saiu do Corinthians, faz uns 3 anos, acho que ele jogou uns 3 jogos, viu? Eu não sei nem se ele tá gordo. Ele não joga. Ele jogou o Mundial de Clubes. Ele fez um gol no Real Madrid. 2, 3 jogos por ano. Ano passado ele jogou. Ele joga 2, 3 jogos por ano, pô. Mas, Flávio, é o seguinte, contra o Palmeiras é a vitória certa. Agora ele é o seguinte, ele joga de joelho. Ele joga de joelho e acaba com o Palmeiras. Ele tem uma grande... Volta, Romarinho! Acaba com o Boca! Volta, Romarinho! Volta! O fato dele ser Songo Mongo. Eu tava lá na Libertadores, Songo Mongo. Estamos lá na Libertadores, aquele inferno, a torcida do Boca derrubando o estádio e tal, não sei o quê. Aí ele entra. Aí eu tava com o Márcio Espelho, ele falou, moleque vai se borrar, né? Quando entrou, ele nem comemorou direito. Nada. Ele não tá indo por nada. Tem isso, né, presidente? Do cara ser. Tem o cara, ele é geladão, ele não tá nem aí. É geladão ou desligadão? Tem hora que a camisa pesa 1 tonelada. Sim. Então, para os atletas que põem a camisa da seleção do Corinthians, mas presidente, Taubaté, lembrando que ele saiu daqui na estreia fazendo 2 gols no Palmeiras. E aí foi pro Boca, meteu um gol no Boca. Não, inacreditável. Aquele dia do Boca, eu tava com medo, pô. Eu não tinha nada com a história. Tava com medo. Hoje eu li que a Débora Villalba, ela tomou as porradas lá da torcida do Boca, por causa desse gol do Romarinho. Ela tava fazendo, que o Boca... Flávio, tinha aquela Mercosul, lembra? Tinha Mercosul, toda semana a gente ia lá pra Argentina, né? Vamos pegar lá o Boca, lá na Bomboneira. Riquelme, Palermo, Esqueloto aí, que era treinador. 20 minutos, tava 3-0 pros caras. Aí saiu um córner. E o Márcio Costa era o zagueiro do Corinthians, né? Veio lá do Rio, veio do Fluminense. E tava frio, ele de manga comprida, aí eu olhei, ele tava com um relógio. E eu era o homem do primeiro pau no escanteio, eu falei, Márcio, tá jogando de relógio? Ele falou, Marquinhos, falta ainda mais 70 minutos, já tá 3-0 pros caras. Falei, lá, só tem 20 minutos, falta mais 70, já tá 3-0. Quanto vai ser o jogo hoje? Pô, tira esse relógio aí, pelo amor de Deus. Lá. É difícil jogar lá? É diferente de tudo. Tem umas coisas que só acontece lá. Lá. E, quer ver? Eu vejo aqui no Brasil, por exemplo, você vai lá em Belém do Pará, quando você vê as imagens lá no campo do Remo, no Mangueirão, parece que o estádio também fica balançando, né? É igual o jogo eu vi o treino do Boca agora, parecendo que o estádio ia cair, né? E na transmissão lá, no campo do Real Madrid, os caras falaram que nunca balançou. Chacoalhava o estádio. Mineiro, o São Paulo está atrás dos outros? A gente não ouve falar grande coisa do São Paulo. Pode ser até que esteja fazendo alguma coisa. Por enquanto, sim. Por enquanto, deixou uma expectativa de que vem coisa aí, Miller. Não, por enquanto sim, porque até agora não fez uma contratação no nível do clube, né? Você acha que vem? Difícil até porque o São Paulo não gosta de pagar salário alto, como o Palmeiras paga. Difícil um jogador... Não é, Vampetro? Presidente, o jogador vai preferir o clube que paga mais. Isso é normal. Então as contratações, essas especulações do tricolor são contratações tímidas. Não fala que... Apostas, Flávio, não dá, meu. Quer trazer o Ilharão, né? O Ilharão, tudo bem. Então, vou falar. O Pablo, vocês falam aqui, tudo bem. Mas agora, o fulano que tá no ABC, não tem jeito. Não tem negócio de fonte? Eu tenho uma cachoeira. A cachoeira falou que o Ilharão vai pro Grêmio. O Grêmio? Grêmio.
Não é para São Paulo. Não vai para São Paulo. Aí Tá fechando com o Grêmio. Presidente, já que passamos por CBF, né? O que o senhor está achando dessa história do curso da CBF e o Renato eventualmente não poder trabalhar, mesmo tendo sido campeão da América no ano passado? Sem entrar muito no mérito, se tem a regra, tem que ser cumprida. Se você não vai cumprir, às vezes quando a gente faz um debate lá, e aí tem atleta, tem treinador, a gente está conversando e tal, aí parece uma ideia boa. Muito boa ideia. E se o meu Taubaté não cumprir? Acontece isso. Se o Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, veja bem, então não põe. Se não tem coragem para cumprir, não coloca. Se inscreveu, e eu acho importante, qualquer que seja o profissional, do nível que ele for, querer aprender sempre mais. Eu acho isso muito importante. Eu faço curso da federação junto com todo mundo lá. A gente precisa querer aprender, precisa ouvir um pouco. Precisa saber se as suas convicções estão certas. Porque se você parar, principalmente, em qualquer atividade, principalmente no futebol, o trem passa por cima. Esse não tipo dá de mais. deboche Tem que cumprir. Se falou que precisa ter para tentar, tem que valer. Se faz esses cursos, Flávio, porque o curso no futebol argentino vale para a Europa e o curso brasileiro não vale. Porque o Brasil não tem força. Se valer para a Europa, aí eu concordo que se tome o curso. Se ficar só pela aqui mesmo no Brasil, o Renato não deve. O Renato vai ter que sentar lá e olhar o Micali e falar para o Renato Palestra. É verdade. O Lois falar para o Renato Palestra. O Renato tá certo. A declaração do Renato, Fábio, foi se o curso vale para a Europa, tudo bem, mas fazer no Brasil. Vamos ver, depois a gente volta nesse tema. Vamos dar uma olhadinha. Na semana passada, a CBF deu início ao curso para obter a licença Pro, obrigatória para treinadores a partir do ano que vem. Mas Renato Gaúcho, do Grêmio, preferiu passar os dias na praia e apareceu nas aulas apenas uma vez. Minhas férias são minhas férias. Eu trabalho o ano todo, eu vivo dentro de aviões, dentro de hotéis, para chegar nas minhas férias, para poder curtir minha família, meu futebol, meu show, meus amigos. Eu vou ter que ficar 10 dias dentro de uma sala de aula. Não vai dar certo. Hoje eu vim, foi o trato que eu fiz com as pessoas da CBF, que vai ficar umas 2 horas hoje. Volto na próxima quinta-feira da semana que vem, mais umas 2 horas. Talvez eu venha um ou outro dia. Então eu não tenho nada contra o curso, nada contra as pessoas que estão aqui. Agora, o meu jeito é esse. Minhas férias eu não vou abrir mão. Mas não é tão simples assim. Segundo a CBF, Renato não tem a frequência necessária para ser aprovado. E isso pode sim impedi-lo de comandar o Grêmio no ano que vem. Mas para o presidente gremista Romildo Bolzan Júnior, o torcedor pode ficar tranquilo. Ele prometeu que em fevereiro o treinador fará o curso para a licença A, que também permite o trabalho na Série A. E com isso não terá problemas para treinar a equipe em 2019. Está na regra. O presidente está falando, eu falei aqui baixinho, off, né? Estou fazendo uma trambicagem. Não, na regra de licenciamento está ter completado ou estar matriculado. A CBF tem que pressionar a FIFA para que o curso brasileiro... do ano que vem... Mas você tem só uma validade nacional? Eu não conheço a qualidade do curso da CBF. Não estou desqualificando, ok? Eu ouço os técnicos que estão lá falando que é muito bom. Tá, mas muito bom baseado em quê? Porque aí que tá. Eu quero ouvir alguém que fez o curso da UEFA ou da CBF para ver o nível de comparação. Qual o propósito? Porque aqui a gente não tem nada. Então qualquer coisa, quando você não tem nada, qualquer coisinha é muita coisa. Os argentinos, eles têm o curso da UEFA dentro de Buenos Aires. Eu cheguei a me inscrever, depois não consegui cumprir as aulas, inclusive online. Você só tem que ir 3 vezes lá para fazer o você já me falou isso. Então. Exatamente. Mas... O Jardine, o André Jardine de São Paulo é matriculado nesse curso da UEFA. É de um nível elevadíssimo. Elevadíssimo. Eu não conheço o curso da CBF. Agora, uma coisa foi colocada. Se vale para todo mundo, vale para todo mundo. Mas eu acho que deveria ser um curso de formação. Então o Miller, o Vampeta, o Flávio Prado, quer ser treinador de futebol, para ser treinador de futebol tem obrigatoriamente de fazer aquele curso. É um curso de formação. Se é um curso de reciclagem, não faz sentido você impedir um cidadão que já foi campeão de Libertadores, esse curso campeão, é mais reciclagem do que formação. Então você não pode privar o profissional. Se ele já é um profissional da área... Ele está mais de 10 anos no mercado. Eu também acho que você tem que zerar. Entendeu, Fabio? Daqui para frente... Só entra quem faz o curso. Agora, se o cara já está lá, habilitado, trabalhou e foi campeão... Tem uma coisa muito grave. Tem uma coisa muito grave mesmo. Aí é que tá. Nós sempre olhamos o lado de elite do negócio.
Vocês sabem quanto custa para você fazer o B, A e o Pro? Sabe quanto sai isso? R$100 mil. Como é que o técnico, de novo, do Mirassol, da Ponte Preta, o Gilson até poderia, mas agora o novo técnico. Bom, enfim, como é que o técnico de um time da A2, do Brasileiro, do Paulista, como é que o técnico da D, como é que o cara vai fazer um curso desse? Ele não ganha 100 pau nem em 3 anos. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de formação deveria ser bancado pela CBF. Mínimo, óbvio, se você quiser. Não sei o que o senhor pensa disso, presidente. É claro que você não pode exigir um curso que o profissional não tem condição financeira de alcançar. Mas isso, a gente tem que lembrar algumas coisas. Faz 3 anos que todo mundo sabe que essa regra ia ser implantada em 2019. Não chegou agora esse ano e falou para o Renato. Faz 3 anos que a PRO é feita em dezembro. Então o Renato fala que agora, não sei o quê. Não, todo mundo sabe que a PRO é só em dezembro. A A tem outros meses. A PRO é só em dezembro. Flávio, o que a gente fez aqui em São Paulo? Agora no Paulista, todos vão ter licença. A gente banca 50% e traz para São Paulo. A CBF entendeu isso, ela deu esse desconto, a gente fez um acordo com a CBF e se faz na federação. Então o cara não tem que ir para Teresópolis, ficar hospedado Esse mesmo curso? Esse mesmo curso. Não o PRO. O PRO não sai da CBF. Sim. E o A, a primeira vez que vai ter é ano que vem aqui. Mas o B, o C, para o cara do interior, para o cara de menor... Então, preço custa quanto? Custa metade do preço, custa R$9 mil, dá 4.500 em 12 vezes no cartão de crédito. Então, todos os custos estão cheios. E estamos capacitando muita gente. A maioria dos clubes já tem um profissional com alguma licença. A gente não tem pretensão de consertar o mundo, nem tirar o emprego de ninguém. Mas a gente tem que valorizar aquele profissional que está querendo aprender, que está querendo ajudar. E essa licença é exigida no mundo inteiro. Tem que criar. Não, eu sou muito favorável a isso. Mas eu detesto essa coisa do cara que é autodidata, que não aprende. Eu acho que o Miller, jogador genial, um dos maiores que eu vi na minha vida, se ele quiser ser treinador, ele tem que fazer, até pelo lado pedagógico, pelo lado psicológico, porque não é só você ensinar a bola. Gestão de pessoas. Isso, e às vezes você não consegue passar aquilo porque você não tem o conhecimento pedagógico, normal. Mas assim, tem que ter um curso razoável. Mas por ser um curso limitado nacionalmente, você não acha ruim um treinador como o Renato Gaúcho, que tem 20 anos como treinador? Eu zeraria isso. Quando eu entrei no jornalismo, no começo dos anos 70, eu fui submetido a uma regra, a partir de uma data X, você tem que ter curso de jornalismo. E as pessoas com as quais eu convivia, por já serem jornalistas formados, eles não precisavam se submeter a essa regra. Eu acho que é muito por aí. A partir de hoje... No rádio também, locução. Agora, se 3 anos que estão falando não cumprir também, me parece até desacato. 20 clubes da Série A do brasileiro. Não é para o Brasil inteiro. São só para os 20 maiores clubes do futebol brasileiro. Então, os treinadores têm que pensar nacionalmente. Porque esse curso que eles fizerem, eles não podem treinar lá fora, é isso? Não pode. Então a mente deles tem que ser uma mente nacional. Isso. Aqui, tribal. Primeiro, esse curso, ele é de acordo com as regras da Comebol. Não é a CBF que inventou. A CBF tem as regras da Comebol, que é supervisionado pela FIFA. E eu tenho informações seguras, a cachoeira de informantes, como é que você falou? Não, os caras têm fonte, aqui é uma cachoeira. Isso já está. Fez o curso PRO e já treinou 5 anos, que ele já fez esse intercâmbio com a UEFA. A FIFA não se mete nisso. Então ele está habilitado para treinar lá fora. Já, a partir do ano que vem já pode... Poderia trabalhar na UEFA ou faria um curso menor lá? Sim. Não, já poderia. Já poderia trabalhar. 5 anos com a licença PRO, já poderia trabalhar. Eles estão trabalhando agora para derrubar esses 5 anos. Porque parece que é 5 anos de Série A. Bom, já pelo menos tem uma regra. Tem mesa quadrada hoje, senhor Guilherme? Temos. Então o senhor chame, por favor. Posso chamar de novo? Faz favor, né? É o último desafio do Mesa Quadrada do ano, com a tia do Mulheres. Mas que coisa. Que amor. Não é possível. Ninguém consegue passar o Marcelo Carioca, a gente está tentando inovar, né? A chance do Vampeta sair da lanterna. Olha, você falava de novo hoje aí. Os caras são... Olha lá. Porque tem um desafio aí, presidente. Eu falei, sabe de uma? Eu não vou passar o Marcelinho, também não vou ficar embaixo, não vou ficar no meio, vou ser o último. Que todo domingo vai falar, Marcelinho é o primeiro, Vampeta é o último. Fala alguém do meio. Essa é a sua defesa. Agora, o lado, vamos ouvir o outro lado da história. É verdade. Lá no meio Guilherme? No meio do desafio dele, você está falando? Ele estava lá no meio, ele percebeu que não ia conseguir acertar nada. Aí chegou no último chute, antes ele estava assim parado, daqui a pouco ele fez, já sei. Então, não, sabe o que é?
É porque eu tô querendo ficar em último pra aparecer em todo o programa. Tá? Cascata, né? Vai falar Perder dessas, Vê se você não falar aí do Anderson, do Marco Assunção, do Amaral. Um pentacampeão perder pra tia. Olha, será? Mas é um desafio surpreendente esse daí da tia. Que eu achava que ela não sabia jogar, mas você vai ver. Vamos ver. Fala pessoal, tá começando mais um Mesa Quadrada. E aí, Vini, tranquilo, cara? Tudo bem, e com você? Tudo jóia. E essa saúde? Tá indo aí, né, cara? Mais ou menos aí, né? Beleza. A gente tentou de tudo, tava conversando com o Vini agora. Pra passar o Marcelinho Carioca, certo? Jogador, ex-jogador, né? Temos até jornalista. Que jornalista cheio de, jogador não joga. Jornalista também não passou. Como somos ousados, vamos tentar algo diferente, né, Vini? Não, você tem alguma ideia? Eu não tenho ideia, cara. Não sei, algo inusitado. O quê? Uma mulher, pode ser? Pode ser, mas tem que ser mais velha, porque, meu, não sei. De repente, experiência, de repente, né, dá um... Vamos tentar, não? Vamos lá. Chama a tia! Turma, vocês estão bom? Oi, turma, vim pro desafio da bola. Bom, desafio feito, entrega a bola e foi embora, é isso? Não, você tem que acertar o ângulo ali, ó. O ângulo! Que abusada! Não é, o guarda-chuva, né? Será que você consegue, tia? O quê? Acertar o ângulo, acertar o ângulo, a trave. O Miller, o Vampeta, o Flávio ou o Chico? Eu fico com todos, eu acho eles um bom de nó, cada um mais lindo que o outro. Quem é o mais bonito, hein, tia? Pra mim, o mais bonito dos quatro. Os quatro. Um gol. As regras do jogo são as seguintes: acertando Flávio Prado ou Chico Lang vale 5 pontos, no ângulo Miller ou Vampeta vale 10, na trave 1 ponto e no travessão 2 pontos. Com esse sapatinho você vai conseguir, será? Meu sapatinho de boneca? Não, eu acho que eu vou descalço. Mas não tem um meião pra me emprestar? Meião? Temos um louco! Nem parece que foi combinado. Nem foi combinado, né? Completamente espontâneo. Primeiro chute, mesa quadrada agora, hein? Nós começaremos. Aquece. Oi, ai, é dos meus, eu aqueço assim também. Olha! Esse é aquecimento ou epilepsia, hein? O que foi que deu nele, hein? Ai, que nervoso. Pode ir? Pode ir, à vontade. Trave já, 1 ponto já batia, hein? 1 ponto. Ponto, turma, imagine eu que não jogo futebol, que é uns 76 anos. Ui. 1-0 pra tia já, mas ainda faltam 12 pontos pra empatar com o Marcelinho Carioca. Vamos lá, segundo chute do mesa quadrada. Tá, segundo chute da tia. Vamos lá, hein? Arrumar o sutiã pra dar sorte. Ô, louco, bicho! 5 pontos mais agora. 6 pontos pra tia no segundo chute, cara. Parabéns, hein, tia? Caramba, 6 pontos, já passou uma galera já. Cara, em 2 chutes a tia fez 6 pontos. 6 pontos já, velho. Vamos ver, Mais né? uma vergonha do mesa quadrada? Já passamos vergonha. Já passamos. Sou uma nova promessa. Vamos lá, hein? Lá vou eu. Morrinho artilheiro. Terceiro chute, turma. Vamos lá? Muito perto. Olha como ele fica pequenininho no gol. Olha que graça, Vinicão lá. Ai, que amor. Vamos lá? Vamos lá. Foi bem. Quinto chute, a gente já tem só mais 2 pra passar o Marcelinho, hein? Pegar força. Vamos lá. Ah, caramba. Vou falar um palavrão. Poxa. Vou tentar o Vamp lá, hein? Lá no Vampeta, hein? Lá no Vampeta! Lá no Vampeta! Quê?
Vou lá no Vampeta, hein? Aí eu vou com você. É aqui perto? Não, pra acertar o Vampeta. Ah, tá. Último chute da tia! Vamos lá, tia, boa sorte. Obrigada. Ai, meu Deus! Não acredito, mano. Qual turma? Marcelinho, um abraço pra você, Marcelinho. Você não vai ser um líder, cara. 16 pontos. 16 pontos, boa tia. Ai, turma. Que absurdo. Olha. Miller, né? Miller. Bem no Miller. Ai, turma. Foi bem no meio do Miller. E a grande campeã do desafio do Mesa Quadrada é ela, a tia. Passou o Marcelinho Carioca com 16 pontos. E o Lanterna, hein? Quem é? É ele, Vampeta vai para a Série B dos desafios. Ai, 16 pontos! No último desafio do Mesa Quadrada, hein? Impressionante, parabéns, tia. O que tem, cara? Não é nada, parabéns mesmo. Sem graça. Pessoal, obrigado pela audiência. Tia, vem cá, tia. Vem cá, tia, muito obrigado. Obrigado. Último desafio do Mesa Quadrada do ano. E se você quiser falar com a gente, pode continuar falando esse ano, ano que vem, sempre no hashtag Mesa Quadrada no Twitter. E no Instagram, tia, decorou? Instagram, Mesa Quadrada Oficial. Valeu! Feliz 2019, muita saúde, muita luz. E ano que vem tem muito mais futebol, muito mais humor, muito mais alegria e muito mais tia na Gazeta, segunda a sexta no Mulheres, ó. Beijo pra toda a turma do Mesa Redonda. Tchau, turma! Tchau, gente! Valeu! Parabéns à tia e parabéns a essa boleirada aí. Vamos agora. Perderam de bolsa, de saia. Bolsa, tira colo. Mas ali, ó, eu já. Meia calça. Ali, ó, Marcelinho, eu vou te falar, jogaram uma bola ali e derrubaram a gente tudo. Agora, pergunta quem for derrubado até o Marcelinho de primeira, né? Mas não me conseguiu me tirar de lá. Não me tiraram de lá. Olha lá, o Marcelinho Carioca. Pau demais, né? Vocês jogaram a bola, eu já fiz essas montagens também gravadas. Que montagem, não tem essa. A disputa é séria. Me permitam, farei uma CPI. Tem que investigar. Tem que investigar. Eu acho o seguinte, a tia com bolsa a tiracolo. Acertar e você não acertava. Eu tava até pensando em ir no cara em Goiânia pra saber se foi verdade ou não, mas eu até desisti, viu? Pra saber se é verdade mesmo. Foi lá no Operário, os caras gravaram. Foi verdade que os caras acertou, ele incorpora, vem cá, que me dá um abraço, que não tô fora. Seguinte, gente, tá sendo... vamos ver. Boa tarde, olha lá, piscou o olho. Vê se a bola vai direto. Presta atenção. Olha lá. Olha o VAR. Olha lá, apareceu só outra bola. Valeu. Pelo amor de Deus. Parecendo uma saída. Foi bem, mano. Disputa é séria. Tem juiz e tudo lá. Olha lá, me acreditou. Vocês são capazes de ter feito isso pra sacar. Imagina. Olha lá, entrou sim. Você acha? E tinha mó galera assistindo lá ainda. Eu quero ver a saída da bola é lá nos Operários. Se o Flávio investigar, vai cair gente. Pode lá na Vila perguntar. Maria, eu vou perguntar lá pro funcionário do clube. Lá, tinha uma galera lá que tirou foto com a tia. Tu tava assistindo. Vou perguntar. Ô, presidente, o que o senhor achou? É montagem ou é verdade? Eu apoio a investigação do Flávio. Eu acho que tem que fazer. Gente, o Mundial de Clubes, teoricamente, né? Porque o Mundial do Real Madrid, ele... Não sei não. Olha lá, hein? Sei não. Talvez tenha problema com o japonês. O japonês corre pra caramba. E aí o Real Madrid pode ter problema por causa da correria da japonesada. Que eles não gostam de time que corre. Né? Mas vamos ver. Foi terrível. Mas hoje a japonesada passou por cima dos mexicanos, que são só cácara. Só conversa. Que o México não passa nunca dessa fase. Vamos ver como é que foi. Eles fizeram uma final já e o Kashima deu uma canseira. Foi, é o que eu tô falando. Eles correm, né? Eles já não correria. Correria incomoda os caras. Foi há 2 anos atrás, só? Foi. E o ano passado o Real ganhou do Grêmio, né? Com gol também do Cristiano Ronaldo.
Só que dessa vez não tem Cristiano, não tem nada aí. Bom, vamos ver, mas eu acho que vai ser de novo a mesma coisa. Guilherme, tem mais uma pergunta para você fazer para o presidente, que é para a gente encerrar. Sim, mais uma pergunta. O Júnior Marcotti está perguntando aqui. Qual o Palmeiras tem Mundial? Não é esse. Não é essa pergunta agora. Já sei a pergunta. O que foi mais importante? A chegada do Carille ou o título do brasileiro do Palmeiras? Olha só. A chegada do Carille engoliu o título brasileiro do Palmeiras. Ninguém fala mais que o Palmeiras tem campeão. Só fala que o Carille chegou. Que é isso? Pra você ter uma ideia, a força do Corinthians. O Júnior Marcotti está perguntando qual será o incentivo da federação para o futebol feminino em 2019. Futebol feminino é uma luta da Federação Paulista de Futebol. É a única entidade que faz campeonato paulista desde 1997. Até 2 anos atrás, o futebol feminino era o único esporte olímpico coletivo que não tinha uma competição de base no Brasil. Não sei como é que é. Essas meninas são guerreiras, né? Uma competição de base. Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Exatamente. Então já faz 2 anos que tem um Sub-17. Através da lei de incentivo, as finais foram transmitidas ao vivo para o canal TV fechada. E a Aline, campeã do mundo, campeã sul-americana, capitã da seleção brasileira, dirigente, treinadora, capacitada, é a diretora do futebol feminino na federação. E nós estamos crescendo e evoluindo muito. Já fizemos 2 festivais sub-15, um em São José dos Campos e um em Araraquara. A gente tem que praticar o fomento. Estamos numa conversa agora com o Musa da UGV, ver se a gente consegue que um grupo de mulheres ajude a difundir o futebol feminino. O futebol feminino não pode viver de favor. O futebol feminino tem que existir. E nós estamos voltados, focados no futebol feminino, que é muito importante desde que você fala. Botar na preliminar do Campeonato Paulista, fazer paralelo, botar uma atração a mais para chegar mais cedo. O problema é que o futebol feminino hoje, os grandes clubes não têm time de futebol feminino. Sabe, os grandes clubes. Eu acho que tem um erro de análise do futebol feminino. No licenciamento agora, 2019, os clubes grandes têm que ter futebol feminino. Ter que ter futebol feminino, o entendimento deles é jogar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que tinha que ter meninas, fazer um campeonato de meninas, de 17 anos. Criar o fomento, é mais barato. Criar a base. Você forma a base. Mas é melhor do que nada. Mas eu acho que é importante se falar com a menina que quer jogar futebol. E a menina que quer jogar futebol, ela não está na periferia porque ela tem dificuldade de jogar lá. Você tem que trazer. É isso aí. Sim. Resultado da nossa enquete. Fábio Carille perdeu para Sampaoli, olha só. 52% do pessoal votou que o Jorge Sampaoli vai ter mais sucesso em 2019 que o Carille. Bacana. As fotos agora, Flavinho? Vamos? Acho que não dá tempo. Flávio Ricardo da Silva, lá com o Chico Lang atrás. Depois Nelson Júnior do Brás com o Carille. Pedro Mendes de São Bernardo do Campo. Força Chico. E Pedro e José de São Paulo, olha lá, com a camisa do Palmeiras. É isso aí por hoje, Flávio. Matou, legal. Amanhã, 6h tem o Gazeta Esportiva. Presidente Reinaldo, prazer enorme recebê-lo aqui. Muito obrigado. Boa sorte no Campeonato Paulista do ano que vem. Muito obrigado a vocês todos. Feliz de estar aqui. E vamos torcer para um grande Campeonato Paulista, porque o trabalho não falta. Bacana. Boa noite, Celso. Boa noite, Chico. Boa noite, Vamp. Boa noite, Miller. Tchau, Guilherme. Um abraço. Ó, tem programa, tem mesa redonda direto, tá? Não vamos parar, não. A gente volta ao vivo no próximo dia 16, tá certo? 13. Mas tem mesa redonda especial com o Tite, tem mesa redonda especial das viagens. Você não pode perder. Um abraço. Tchau.